Tira esta parte. Não, essa parte eu vou deixar. Essa parte eu vou deixar. Vambora então. Pô, tá uma sensação sem fone. Eu não sei pra que tirou o fone. Tá bom aí? Tá. Repara nos olhos. Não vou olhar mais não, vou fazer assim, ó. Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Bora então. 2, 3. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira e ao meu lado... Olá malta, novamente, mais um episódio daqui Marco Pinheiro e hoje temos aqui connosco William, o nosso primeiro Zuga. Aí, Finalmente, aí, ó. Finalmente, Rodrigo. William é dev, está cá em Portugal já há quanto tempo? Há 3 anos. Há 3 anos e é um apaixonado pelo mundo do motociclismo. E vem-nos aqui falar um bocadinho mais sobre isso, contar todos aqueles segredos marados, daquele mundo super secreto. Se calhar podemos começar. Se é segredo, ele não pode contar, né, Marquinhos? Pô, já começa assim, é? Essa parte fazemos os cortes. Qualquer coisa que não possas contar, diz, olha, não posso contar, senão vou ser ameaçado. Conta só pra gente, né? Cortam o pescoço. Como é que vieste cá para Portugal, pá? Então, no Brasil, antes de mais nada, roda viva. No Brasil eu trabalhava em uma consultoria. Eu trabalhava numa área de operações críticas. Era programador, trabalhei bastante tempo com performance, com desenvolvimento e resolução de problemas de performance. Boa. E, por acaso, a Farfetch tinha uma necessidade, em 2017, para a equipe de performance. Eu fui contratado e vim para cá em novembro de 2017. Novembro de 2017. Vai pra 4 anos agora, né? Exatamente. Maneiro. Legal. Quase 4. Então é graças a ti que as ações da Farfetch subiram. É, Foi tipo isso. isso. É, exatamente. Ele Só que chegou, não. começou a explicar. subir, né? É Exatamente. isso. Tamo felizes, então. E aí, conta um pouquinho pra gente dessa tua paixão aí por... Como é que chama? Motociclismo? Motos? Cara, por Isso é moto... a malta da Harley Davidson, né? Que a galera fala lá no Brasil. Por moto em geral, né? Ah, boa. Tem gente que fica ofendida, você chama de motoqueiro. Ah, tal. pronto, motoqueiro, isso. Pra pronto. mim não faz diferença. Pronto, É a paixão em comum, saca? Ah, legal. Então, eu ando de moto desde os 12 anos de idade. Eita. Meu pai me 12 ensinou... anos? Meu pai me ensinou a andar dentro de casa. Legal. E É aí... que está a primeira coisa que o pode pôr em maus lençóis. Andar de moto desde 12 anos. Mas era no Brasil, então vai ter que processar. lá. Processar lá demora mais. E aí, até os 17 eu andei tranquilo em moto de baixa cilindrada. Com 17 eu tive um acidente. E eu bati na traseira de uma... Tem uma carrinha no Brasil que chama Fiorino, vocês devem conhecer. Que é isso? Uma Fiorina é uma carrinha com tipo uma carga atrás, assim, pequena, fechada. É tipo uma Berlingo, sabe? Uma Berlingo, já só que percebi. é Aquelas maiorzinha carrinhas assim. do correio? Pra botar... Pode ser dos Correios, isso, Ok, isso, já isso. percebi, Pode já ser. percebi. E aí eu bati... Eu tava com uma Honda Bis, uma motinho sem cilindradas. Aham. Bati na traseira dessa Fiorino, sofri um acidente, tipo, a minha perna ficou presa na moto, eu bati com o capacete pelo vidro de trás, quebrou a porta do carro, Que isso. eu me arrebentei e fiquei preso 17 anos? 17. Ou seja, meu pai foi chamado, foi pra delegacia Isso aí, e isso tal, que eu ia dizer. eu fui pro hospital, felizmente nada de grave aconteceu, eu só fiquei com medo. E aí dos 17 aos 22 eu não conseguia subir em moto, que eu 5 começava a aninhos temer e aí tal. que bateu o trauma aí de 5 anos. Exatamente, eu não conseguia, eu subia em moto, ficava temendo e não conseguia. E aí, com os 22, eu tava morando já com a minha esposa, Aham. e aí eu comprei uma moto. A gente trocou o carro e decidiu em São Paulo andar só de moto, porque o trajeto de casa pro trabalho levava de carro 2 horas para Aham. fazer 20 km. Mas de moto Isso, cortavas De moto tudo. eram 15 minutos, Não 20. sei Não sei se tu percebeu, 20 quilômetros ele levava 2 2 horas. horas. Isso. É uma coisa aqui que eles reclamam do trânsito. Isso, Pois é. 20 quilômetros, 2 horas, entendeu? Eu chegava mais rápido a pé. Pois é. Tipo isso. Mas não dá pra andar. Não, também não. É. Talvez você nem chegasse. Exato. Fazes uma maratona por dia, meia maratona para lá, meia maratona para cá. Pronto, pá. É E seguro. qual era essa primeira moto? Aí eu comprei uma Harley, uma Começou logo 48. em grande. Mas tu já comprou a moto já sabendo que tu ia perder o trauma ou tipo, tu arriscou? Vou Cara, comprar e vou perder o trauma. Eu decidi que eu ia comprar uma moto, Ah, porque aquela conta de padaria, né, que Sim. você bota no papel e fala, vai sair mais barato sim. do que manter o carro e etc e tal. Aham. Quando eu decidi, eu falei, legal, como é que eu vou vencer o medo disso, né? Eu vou até a concessionária e vou subir nas motos que eu consegui subir. Ah, caraca. Sacou? Por acaso, a 48 ela é uma moto grande, mas ela é uma moto baixinha. Então, quando eu subi, coloquei os 2 pés no chão, eu manobrei, cara,
não termino nada, eu falei, beleza, essa vai ser a moto. O cara que tava ali te vendendo a moto não fazia a mínima ideia que você tava Não, 5 anos Não, traumatizado. Exatamente. O cara, não, essa venda aqui vai ser fácil. O cara, tipo, perdendo medo ali, né? Que Cara, loucura. foi. E, tipo, aí eu saí da concessionária com a moto. Como eu já tava muito tempo sem andar, eu fiquei um tempo andando antes na cidade com a moto. Boa. Fez bem. Até pegar a manha de novo e ver mesmo se eu tinha perdido o medo. Sim. Até eu já tinha comprado, tava ferrado. Não tem Mas, jeito, né? mas era mais pra treinar. E depois eu comecei a ir de moto pro trabalho. E fiquei com essa moto quase 4 anos. Lá A no Harley? Brasil. Sim, só com a moto. E aí, eu fico pensando assim, lá no Rio de Janeiro, normalmente quem tinha uma Harley era uma galera. Pô, tira isso aqui, viu? Acabou. Eu tenho que te ensinar Uma a malta. Eu não sei mais falar, Uma não sei mais malta. falar galera, malta. Uma malta Já está portuguesado este gajo. que, assim, mais velha. É Uhum. de mais idade. E aí fazia lá os motoclubes, a galera se reunia em bar, ouvia rock e saía lá com a sua Harley. Eu nunca tinha visto gente nova, assim. Tu decidiu comprar assim na loucura, tu já fazia parte de algum grupo, tu pesquisava, tu tinha uma paixão, teu pai tinha, ou foi mesmo assim, vai ser uma Harley e eu vou na loucura entrar nessa? Cara, foi nessa de vai ser uma Harley. Que Eu vou na isso? loucura entrar nessa. Eu sempre fui. Eu digo que eu sou espírito de velho, né? Ah, Eu tá. gosto de muitas coisas de velho. Então, tipo, eu gosto de ouvir jazz, eu gosto de comer comida requintada, tá ligado? Pronto. Fumar charuto Eita! e andar de Harley. Pô, aí Entendeu? o cara tá aí, tá bom. Aproveitando a vida mais cedo, né? Que normalmente os velhos só aproveitam a vida fumando Não, charuto, andando de 22, moto. Ele já Harley. com 22 já tá com uma Harley. Há pronto. pessoas que dizem, não, eu vou trabalhar a minha vida toda, vou estar Isso, seguro quando e tal. tiver aposentado, Aí reformado. sim eu compro uma é. Harley. Ele não, que só. Esse plano não serve para nada, tal já. É assim mesmo, pá. E como é que foi ter uma Harley lá em São Paulo? Que você- Foi em São Paulo. Tipo, Olha por cima em São Paulo. a Harley, assim, é bem visada, assim, né? Cara, das motos grandes, ela é a menos visada. Sério? Foi exatamente esse o motivo. Ela chama mais atenção, mas pronto, não deve ser boa pra revender peça. Ela não é tão boa pra revender Aham. peça, como ela é um trambolhão, sacou? Pra andar no tá. trânsito é horrível. Então, o cara que rouba uma Harley, normalmente, ele leva por encomenda. Ah, tá. Ou para uma carrinha, bota a moto lá dentro Entendi. e desaparece com ela. Porque pra fazer aquele roubo de oportunidade, tipo, você tá no farol, o cara vem e te O rouba. cara não vai pegar a Harley, não que ele tem nem consegue como, nem mano. sair com ela. Exatamente. Eu até, pronto, ele já falou, né, que ia ser roubada, mas quando eu falei, ela não é muito visada, é visada nesse sentido. Quando a gente Pois. fala no Brasil visada, é, tipo assim, o ladrão visa, Morria de né? medo. E no outro É. dia estava ali em Ponte Lima. Conheces Ponte Lima? Conheço. É bonito, não é, pá? Demais. Já foste lá andar de moto? De moto, sim. E no outro dia estava lá a passar e vi uma Heritage. Acho que é Uma Heritage. uma Harley, não é? Heritage. É pá, linda, linda, linda. E porque passado meia hora eu estava lá numa esplanada e o gajo pegou nela e foi. Mas aqui tu ainda estás mais ou menos seguro. Sim. Eu, Não, mais ou menos, não. Comparado com o Brasil, tá muito mas segura. mesmo Aham. assim, eu acho que não conseguia tipo estacionar uma moto desse género, que aquela moto é por 30 e tal mil euros no mínimo. E deixar ela lá, E deixá-la lá e e virar de consegue. costas. Virar costas. Eu ficava, porra, meu, tão bonita, meu. Só de um pássaro cagar em cima eu já ficava todo preocupado. Cara, é muito difícil você levar uma moto dessa. Porque ela pesa, tipo, mais de 300 Mas quilos. é verdade, está certo. Só pra você tirar do lugar é desajeitado. Ela é baixa, então, tipo, ela não sobe e desce em calçada, entendeu? Você tem que fazer tudo com jeitinho. E o pessoal acaba preferindo roubar a GS, roubar BMW, roubar qualquer outro tipo de moto. Que é que mais tu tens fácil. agora? Exatamente. É que tu tens agora. Mas Exatamente. calma, não vai na GS não, que eu quero saber mais da Harley, que eu tenho curiosidade. A Harley é aquela que tu senta meio assim, com as mãos assim, de ladão. É um negócio meio... A que eu tinha, ela é um modelo que é um modelo de entrada, né? É uma Sportster. Então a Harley, ela tem linhas. Quando eu comprei a minha, tinha a linha da Sportster, a Dyna, a Softail e a Touring. Ah. Então, do começo, daí da esquerda pra direita, do Aham. começo pro final, até a Touring é a maior zona, aquela que tem um morcegão na frente, Ah, que tem tá. as bags e tal. A minha, ela era mais curtinha, Ah, pronto. e você ficava em posição de ser o guidão lá na frente, um tanque pequeno, tanto é que a 48, ela é inspirada numa moto de 1970. Então ela tem aquele tanque que eles chamam de tanque peanut, Ah. que é um tanque curtinho, com 7 litros de gasolina. Eita! Dá um para ir motor para 30 km. 1200. Dá para os 20 km que ele fazia. dá, É exatamente aqui isso, dá. cara. Andando no trânsito, era tipo 2 abastecidas por semana.
Enquanto com uma 125 você abastece uma vez e faz o mesmo caminho o mês inteiro, Sim. saca? Mas aí que eu ia te perguntar, não era aquelas grandonas que eu ia te perguntar, se fossem aquelas, como é que tu andava no trânsito? Tu andava no meio dos carros e Então, tal? Quando eu comprei ela não tinha nada, tipo, ela era original, o guidãozinho lá embaixo, ela, inclusive, isso é uma besteira maior, a maior besteira que eu já vi na vida. Ah. A Harley, ela vende essa moto sem apoio pra garupa e sem banco de pendura. Então, depois pode cobrar mais 500 euros em cima para meter Exatamente. É da Quer Apple, dizer, pra Apple, Harley é esperto. Um iBanco, faz um iBanco. O cara que compra é que não tem nada na cabeça. Sou eu. Enfim, e aí ela vinha sem isso, então você tinha que colocar como acessório. E aí, a grande pegada da Harley é a customização. É você ir fazendo o que você quer. E ao longo do caminho, pelo menos no primeiro ano, eu mudei o guidão, o escapamento, filtro de ar, mudei o tanque também, coloquei um tanque maior porque eu precisava rodar mais. Aham. E a O moto guidão tu virou... pegou um pouquinho maior assim? Sim, eu peguei um guidão que eles chamam de window, né? Que ele faz um desenho retangular Aham. e sobe com um guidão em cima. Ah, tá. Então, tu fica com... e a estratégia era exatamente porque ele subia reto no meio, ou seja, subia magrinho, eu passava no corredor Eita! com o guidão aqui em cima. Imagina tu tá de carro lá no engarrafamento, lá em São Paulo, aquelas 2 horas lá, passa um cara... 22 anos e... Vem as trombetas do Satanás, aí o cara passando. Tiraste logo o escape da origem. Sim. Foi a primeira coisa que eu Primeira mudei. coisa logo. Cara, no dia que a gente mudou o escape, foi numa loja... Tem uma região em São Paulo que chama General Osório. E aí, a gente tava na General Osório, eu levei lá pra trocar o escape. Eu tava almoçando num restaurante relativamente longe da loja que tava instalando. E aí, a gente comendo dentro do restaurante, ouviu um barulhão. Que isso, Eu que falei, cara, isso. não é possível. Era tua, menina? Depois que eu terminei de almoçar, eu fui lá. Aí o cara falou, ó, tá funcionando, só não liga aqui dentro que a gente ligou e foi muito ruim. Aí eu tirei, liguei, aquele barulhão, todo mundo na rua parou, eu falei... Não, Era ela isso, mesmo, é isso, era ela é mesmo, isso. né? O prefeito de São Paulo veio, pá, temos que instalar um sistema anti-sismo aqui, que isto Que está complicado. isso. E você vê que o cara não tem muito juízo, porque nesse período eu trabalhava em operações críticas. Então era muito comum eu receber ligação tipo 2h30 da manhã e sair pra ir resolver problema em cliente. Aham. Cara, 2h30 da manhã. a minha esposa tem um vídeo eu saindo do apartamento com a moto, 2h e pouco, 3h da manhã. Aquele silêncio. E tipo, eu ligo a moto na garagem, a gente tava no 3º andar e a minha garagem era -3. Então eram 6 andares de diferença. Que isso. Eu ligo a moto, ela ouve. E aí eu sumo, tipo, eu vou embora, eu sumo no vídeo e ainda tá o tal, tá ligado? É muito louco. É o rastro sonoro, Mas né? é muito mesmo louco. assim, tipo, eu tenho um colega há pouco tempo que comprou uma Harley e a primeira coisa... Eu acho que ele nem sequer saiu do stand sem ter mudado o escape. E aquilo faz-me um basqueiro. Olha, vou-te contar. Eu tenho uma 125, baixinha, uma Cruiser, tipo uma Yongsung, aquilo. Uhum. Eu às vezes ponho a trabalhar ao mesmo tempo que ele. E eu não consigo perceber se a minha está a trabalhar. Tá ligado? Não, pera que tá desligado. Juro, eu tento pôr a trabalhar. E se ele me meter a trabalhar ao mesmo tempo, e a minha tem carburador, tipo, eu ponho a trabalhar. Ela às vezes não paga a primeira e eu tento pôr a trabalhar e às vezes ela está a trabalhar e eu não sei. Eu não consigo perceber. Pô, Mas ela não vem com esse barulho de fábrica, tipo, esse empurrão. Não. É tu mexer no... É tu Você tirar troca o um escapamento. escapamento? Ou tirar mesmo? Ou tu foi lá e instalou o motor alguma da coisa? Harley, ele faz um barulhão, Ah. mas por causa da legalização de barulho e emissão, Aham. ele vem com um escapamento bem silencioso. Tá. E aí fica parecendo, sabe aquelas enceradeiras antigas que ficavam tic, 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 Sei. Então, ele fica com esse barulho. Mas perto disso. Aham. É foda a Oi, sonoplastia. e de repente troca pro... E aí você troca pra Mas você troca, tipo assim, não é simples, não é só tirar o escapamento, tem que ir num lugar... É só isso. Ah, tu teve que ir num lugar, tu não consegue fazer sozinho. Sim, na altura eu não tive coragem pra fazer sozinho. Ah, A mas moto era nova Hoje e tal. tu conseguiria? Sim, depois Ah. disso, um colega que eu tive na época, Aham. ele tinha... A Harley, ela é muito conhecida porque ela tem 2 cilindros em V, certo? Então sai uma ponta do escapamento aqui na frente Sim. e uma ponta atrás. Eles se juntam e normalmente os modelos, ele tinha uma Dyna, a Dyna junta os 2 canos e sai uma saída desse lado.
Ah, sim, Esse sim. cara, ele comprou um escapamento que chama True Duals, de uma marca bem conhecida e bem famosa. Aham. Pra não fazer propaganda, né? É isso aí. E aí, a gente instalou, foram tipo 8 horas de trabalho para instalar o escapamento na casa do meu sogro, Aham. com as ferramentas dele, inclusive. Boa. Aí a gente desmontou, tira o escapamento original. O escapamento ele saía do mesmo lado, mas ele dava a volta por baixo da moto e saía nas duas Que laterais. isso, meu amigo. Cara, fenomenal. O ronco fica maravilhoso e a moto fica muito bonita. Mas dá E um vou ter uma trabalho. curiosidade, assim. Pronto, eu vou falar você, William. Não vou perguntar outras pessoas, não. Você tem prazer de ouvir um barulho? Porque eu acho muito. Eu fico Cara, muito Assim, puto com esse eu barulho. já não ouço há anos, eu uso tampões agora. O cara não ouve nada, né? Sabe Tem um aquela, prazer, aquela assim, de brincadeira da buzininha? Tipo, quando o motoboy passa do teu lado buzinando, você fica irritado Sim, isso. quando você tá de carro. Imagina ele que ouve todas, sacou? O ronco da moto Ah, tem a diferença que é prazeroso. Primeiro porque ele sai atrás ah. e focado pra trás. Então você ouve só aquela parte que é gostoso. Não Ah, chega entendi, a cansar. Você só ouve entendi. pô. Quem tá atrás, por exemplo, que tá ouvindo. Né? Exatamente, aqui ouve mais. E cara, tem um ditado no meio das motos que é você tem que ser visto e ouvido pra evitar acidente. Não que tem coisa desculpa, melhor que Que isso. desculpa boa, hein? Exatamente. Que Ele tá desculpa a sair de casa, boa. ele estava a sair de casa e no É escritório. segurança, então, É na verdade. segurança. Que isso. Ele estava a Saiu sair de bem, casa saiu e no bem. escritório. Olha, o William deve estar a chegar. É isso, 20 km de distância já. Que isso. Não, mas é verdade, porque uma moto tem duas rodas, a probabilidade de teres um acidente e te aleijares a sério é muito Sim. maior. É não muito maior. Então é muito importante estar seguro e seres ouvido e ser visto. E depois da Harley, que moto é que tiveste? Como é que tu conseguiste desfazer de uma Harley? Diz lá. Cara, eu vendi a moto quando eu fui convidado pra vir pra Farfetch pra trabalhar aqui em Só a Portugal. Farfetch é que fez lá. E aí eu vendi a moto. Primeiro, a minha moto, aliás, Harley em geral, as pessoas rodam no Brasil muito pouco com elas. Aham. Então é muito mais gente que compra a moto e deixa pra passear no final de semana. Verdade. E aí a moto Aqui é, tem lá. aqui é bastante parecido, é Exato. muito igual aqui. A moto Aham. tem tipo 10 anos e rodou 5 mil quilômetros. Isso. A minha, em 3, 4 anos, ela tava com 50, quase 60 mil. Então Tu foi trabalhava, bem difícil né? de vender. Exatamente. É. Eu trabalhava e viajei bastante com Viajou ela. também. E aí, por conta disso, eu acabei fazendo um negócio numa BMW, que era mais fácil de vender. O gajo deu a BMW e ficou com a minha moto. E depois eu vendi a BMW lá para vir para cá. E aí, quando eu andei na BMW, eu falei... Ok, tem alguma coisa errada aqui. Ah. Mas é esse já, na altura? Não, na época foi uma F800R, que foi a moto que eu comprei quando eu cheguei em Portugal. Mas calma aí que eu não pesquei. Tem uma coisa errada aqui, o quê? Bem melhor a BMW? Nossa senhora. Não, Pô, mas peraí. é muito mais confortável. mas Você Seria parecia, mais parecia confortável. um amante de primeira linha falando Não, da Harley. não dá- não- Aí de repente gente- mudou, tipo E assim, aqui ela você tá também, doida? Pum, pum, a pum, gente pum. também gosta do que é ruim. Então, a Harley é um negócio exclusivo. Sacou? É uma muito experiência diferente. única, assim, Exatamente. digamos. É tipo A gostares de questão acampar, experiência- estás a ver? É uma experiência única, super Tipo assim, desconfortável. Não é, isso. não é Vai ser ótimo acampar sempre e tal. Não, assim. é horrível. É horrível, sim. É horrível, vais ser picado, se calhar vais passar fome, vais ter que fazer coisas que não terias que fazer no conforto da entendi. tua casa. Mas tu vai mesmo Mas tu assim. vais e dizes, pá, é uma brutal, tu não vez no entendes. mês e tal. Para lá é igual. A Harley tem aquela personalidade. É não é? exatamente Ficou isso. claro cara. agora, boa, É exatamente isso. A pegada dela é você customizar. E aí você chegou a BMW. Exato. Aí tu quer? É conforto? O que foi? Mais potência, Ah. mais estabilidade e um conforto. Cara, a Harley até hoje não tem aquecedor de manopla nas comuns, nos modelos Para o básicos. inverno sabe bem. Pois é, aqui eu descobri que fazia sentido. Quando eu peguei a BMW lá no Brasil, eu falei, pô, isso aqui não adianta pra nada. Lá, né? Aqui faz diferença. O conforto da estabilidade da moto também. A Harley, a minha pelo menos, Aham. eu tinha o escapamento raspado, porque quando você deita para fazer curva, ela não inclina tanto quanto a BMW, por exemplo. Então, quando você inclina, ou você raspa o escapamento de um lado, ou você raspa a tampa da primária do outro, que é uma parte do motor que fica Caraca, para baixo, Sim. entendeu? E para rodar, a BMW é fenomenal, E cara. a Harley não me parece ser uma moto muito pra estar fazendo essas curvas assim e tal. Não, você não deita muito. Que eu vejo assim, a galera que me passava na estrada, por exemplo, assim, que viam 3, 4, 5, 10 pessoas,
era o cara tranquilão numa reta, e a curva ele fazia mesmo ali no guidão, então não deitava tanto assim. Diferente, por exemplo, daqueles caras que passam com Com aquela as moto speeds. que isso. fazem barulho, As e o esportivas. cara quase que bota o joelho, né? Tem o negócio do Sim, joelho pra, sim. pra fazer a curva e tal. Joelho, cotovelo. A Harley não é tudo. pra isso, né? Não, A Harley não é. É mesmo pra dirigir, quase com um Exatamente. carro, né? Só que não tem o conforto, pelo que eu tô vendo, né? Cara, se você investir muito dinheiro, ou se você pegar Ah, uma moto Se muito pegar cara... o iConforto, né? Tipo da Apple. Exatamente, exatamente. Se você pegar o kit conforto, Aí lá, tá. lá no Brasil é muito conhecido. Você põe o banco conforto e Aham. nas Sportster, pelo menos, você troca os amortecedores de trás. Ah. E aí São com muito esse duros de kit, origem. Aí cara, você. eles são duros e eles batem. A minha moto, eu tava bem mais gordo na época. Não que eu tenha emagrecido muito, mas eu tava bem mais gordo Isso é um na requisito, teres 10 kg a mais do que o que deves para época. teres uma Harley. Exatamente, exatamente. Pelo menos 10, pelo menos 10. E quando eu passava, tipo, na região que eu morava, pegava muitas ruas de paralelos, de paralelepípedo. Paralelepípedos. Aham. E aí- Olha, todo português, essa paralelos. Eu tô fazendo aqui, cara, o depara já tá... Aprendam, muito malta, tempo. Eu aprendam. não peguei paralelos. Ah, Não, o que é que paralelepípedos. são paralelos? E aí, quando eu passava nessas ruas, a suspensão dava fim de curso. Tipo, ela batia, ela pá, 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 Sim. pá, sozinho. Porra, Com a esposa, então, esquece. Sim. claro. Sem chance. E aí eu troquei os amortecedores traseiros. Isso tem um pedaço engraçado também. Nos primeiros 3 meses que eu fiquei com a Harley, você lembra, eu tinha sofrido acidente e tal, comprei a Harley. Sim. Eu tava indo pra uma festa de um clube lá no Brasil. E indo pra essa festa, eu tava numa avenida bem conhecida em São Paulo, chama Avenida dos Imigrantes. Nessa avenida, eu tava entre a terceira e a quarta faixa, e uma carreta tava na terceira faixa e um caminhão, lembrou que tinha que virar entrar na pra direita. quarta. Então bateu na lateral da moto. Caraca. Carreta? Uma carreta. Um Tava cara sozinho ou carregado. tava com a tua Eu esposa? tava com a esposa. E aí? E aí, ele bateu na traseira da moto, entortou o paralama traseiro, quebrou o amortecedor, deu uma desajustada na moto. A gente não caiu, foi Não? muita sorte, não. E aí, Então, tipo, o amortecedor está tão perto da estrutura. cara, pra você ter noção, o pneu do Foi a sorte caminhão de ter uma bateu Harley. na perna da minha esposa. Isso, Porra. mano. Tipo, ele ralou na perna dela. Mas não fez nada demais, ela ficou roxa, mas tipo, como ele Pô, tava só de não ter devagar caído, e né? ele bateu na moto e a gente não caiu, foi de boa. Tentei ir atrás do cara com a moto, o cara não Ele parou. é desta, este gajo é de um clube marado, é desta que eu morro, é desta. Tentei ir atrás do cara, ele não parou, foi embora. E aí a gente encostou num canto, ficou lá pra ver o que ia Aham. fazer com a moto, chamou o guincho, mandou pra oficina e já que tá na oficina, vamos aproveitar e já troca a suspensão. E aí trocou a suspensão, ela ficou bem mais confortável, sacou? Ah, tá. Foi por Mas- causa do caminhão lá. Então, assim, no final tem que até isso. agradecer Não, o mas cara. imagina os engenheiros da Harley, tipo, eles a tentarem construir uma moto em condições, e depois dizem, não metas essa suspensão boa, mete uma ranhosa, Isso, que é. assim ele depois gasta mais 2.000 euros para mudar a suspensão. Ai, ai. E é caro lá, lá no Brasil, aqui, os acessórios da... Se bem que aqui tu falou que é importada a Harley, né? Aqui os acessórios, se você fizer 1 para 1, Aham, são mais caros do que lá, que é lá. sacou? Mas lá já são caros. Lá são caros. Dá pra tu dar um chute assim do, sei lá, o guidão que tu comprou? Cara, o Guidão, por acaso, foi um grande amigo de uma oficina, Ah, tá. que a gente fez uma parceria e ele fez o guidão pra mim, ele fabricou. Mas se você for comprar um guidão, não sai por menos de R$1.000. E Que você não isso. troca só o guidão. Tem que trocar mais coisa. Pra você trocar o guidão, os cabos você tem que trocar também. E aí você troca os cabos e normalmente você vai pagar o serviço da mecânica. Então os R$2.000, R$3.000 é o mínimo que você vai gastar pra trocar o isso, guidão. meu amigo. Que isso. Sim, porque seres motociclista não é um hobby barato. Não Não é. é, pois não. Exatamente. Não é. Essa é das primeiras coisas logo. Que isso. E aí, pronto, tu pega a BMW. Eu pensei que tivesse só pega a BMW pra poder passar a Harley e vender mais rápido. Mas pelos vistos tu chegou a andar na BMW por pra tu ter esse prazer todo. Eu andei na BMW lá. quanto tempo? Foi só pra, tipo, foi 1 mês que eu fiquei com ela. Aham. Eu andei, quando eu peguei ela, que foi de uma oficina no centro de São Paulo até a Zona Oeste, Aham. uns 20, 30 quilômetros. E depois da Zona Oeste pra uma loja onde ela ficou. Ah, quando tu vendeu. Sim. Então foi tipo ida e Esse- volta. Essa ida e volta foi o suficiente pra eu falar, cara, essa moto é fantástica. Ah. Quando eu vou cheguei apaixonar. no Brasil, quando eu cheguei aqui em Portugal, Aham. eu falei, essa moto é mesmo fantástica.
E aí eu fui ver e comprei uma do mesmo modelo. Que é a Inclusive tal do mesmo que ano. o Marquinhos quer tanto entrar nesse assunto da... É a GS? A GS. Mas Não. não foi a primeira. Antes, a GS. antes foi uma Tu entraste 800R. no mesmo segmento, não é? Sim. Que, qual era? Foi exatamente. No Brasil, eu troquei a Harley numa F800R. A minha moto valia tipo 30 mil. A BMW 22, o cara comprou a minha moto e me deu uma diferença. Depois disso, quando eu cheguei aqui, peguei uma F800R. A que eu tinha pego lá era uma 2012 e aqui eu comprei uma 2013. Mas é essencialmente a mesma moto, Aham. sacou? É essencialmente a mesma moto. E, cara, foi fantástica. Depois de comprar, claro, quando eu comecei a rodar, eu descobri que ela era bem mais confortável que a Harley, mas para aquilo que eu queria fazer, ela não era confortável o suficiente. É. E aí, depois de 2 anos, com ela eu troquei numa GS. Mas pra aquilo que tu queria fazer o quê? Então, Aí... eu gosto de É, rodar cara. muito e rodar longe. Ah, tá. Dá uns Exatamente. tirões aí. Tiros. A minha GS, por exemplo, ela tá com 2 meses agora. E ela tá com 4.000 e poucos quilômetros. Então, e só em Mas como é que viagens... tu pegou ela zero? Sim. E só... Meu amigo, 2 meses tu rodou quase 5 mil? Sim. É. Nem de carro eu faço isso. E só Aí, em em viagens... Portugal ele foi ida e pra volta. França, foi pra... Já foste à França nela? Não, eu fui para os picos da Europa. Foste aos picos. Direto foi o mais longe que eu fiz. Mas eu rodei muito N108, N222, N103, que é de Bragança a Braga. Indo até Bragança e voltando por Braga. Que top. E, cara, E tens vídeo toda disso? estradinha. Tenho vídeo. Como é que é o YouTube? Chama KW Riding, é o canal que eu faço com a minha esposa e a gente posta os vídeos andando com Já a moto pode por aí aqui. subscrever aí, pessoal. Se inscrever aí. É muito fixe. é muito fixe. KW. KW Riding. Ah, tu tá todo português, tu não fala capa não, né? Não, pois é, aí pega. Aí pega E demais. vocês aí, todos europeus aí, os picos da Europa, que eu não sei não, cara. Tô aqui Cara, perdido. O que são os picos da picos da Europa? Os picos da Europa são uma cadeia de montanhas que tem aqui em Andalucia, se não me engano, na Espanha. Ah. São 600 quilômetros indo do Porto pra lá. E é fenomenal, cara. A paisagem assim parece pintura, sem brincadeira. Você não conhecia? É Eu muito já ouvi bonito. falar de tanto É lugar. A malta aqui do Norte que anda muito de moto, costuma ir muito para lá. Ah. Muito mesmo. E assim, a altura, não a altura coisa, mas o local ali é tipo, é Espanha, mas é tipo, assim, na direção do meio de Portugal, tipo Coimbra, ou é aqui mais pro norte, assim? Não, no- é bem pro norte, Ah, extremo tá. norte. Por acaso a gente foi pela Galícia, sobe Ah, Galícia sim, ali. inteira, e aí Ah, entra pronto. na Andaluzia, que já é no topo ali. E é Ah, então é fenomenal. lá em cima, É lá em tipo, é cima. depois Mesmo de em cima. Corunha, assim. Sim, exatamente. Ah, tá. Se você É for longinho por de dentro- Portugal, digamos assim. Pensei Sim. que era fronteira. Sim, Ah, é tá. norte, é É nordeste. norte, Nordeste. Portugal, Espanha, Nordeste, Isso. pra lá. Entendi. Eu acho que é caminho de Valladolid. Acho que Valladolid, tu for mais pra lá, é Valladolid. Aham. Pô, legal. Então, isso foi o mais longe que já foste com ela? Desde que a tens, não é? Há 2 meses. De uma vez só, sim. De uma vez só, sim. Que é um ano de falar com ele, né? Foi Rússia, Sibéria. Exatamente. Não, pode ser. E quais são os Ok. próximos planos? Cara, pra já, Covid, né? Pois. Evitar. Aham. Mas a gente tem tentado rodar bastante aqui em Portugal. Eu quero fazer a N2, que é uma rota bem Clássica. conhecida. Mas eu vou esperar passar essa altura mais forte do verão. Tem muita gente fazendo. E é muito quente e desconfortável. Mas França, Itália, fazer os Pirineus é um negócio que é fenomenal. Pirineus? Pirineus. Que isso aí? Eu tô por fora aqui, meu amigo. Meu, você nesse Não, há passeio. quanto tempo estás em Portugal? Há quanto tempo estás em Portugal? Pirineus? Há quanto tempo estás em Portugal? Eu vou fazer 4 anos. Pirineus, conheço Algarve. Falar Algarve, o pessoal fala muito de Lisboa. Não, os Pirineus também não é em Portugal, não te sintas Não mal. é. Pirineus? Pirineus é uma cadeia de montanhas também. Uma coisa que eu descobri vindo pra cá, que rodar de moto em estado de montanha é um negócio, cara, fantástico. Os Pirineus é uma cadeia de montanha que tem ali na região entre a França e a Espanha. É gigantesco, faz parte até da rota do Tour de France de bicicleta, de ciclismo. Tá. Legal. E as estradas são fantásticas, pelo menos parecem nos vídeos. Agora eu quero ver se elas são mesmo de brutal verdade. mesmo. Basicamente é o que divide a França da Espanha, estás a ver? Aquela fronteira A é fronteira mesmo tem ali as de montanhas é o e meio tal. dos Pirineus. E é brutal mesmo. Mas tu lá não há muitas montanhas em São Paulo?
Não tinhas essa Montanhas. experiência de andar por montanhas? Não tinha muita. A gente tem algumas serras, Ainda bem que vieste aqui para o Porto. Se tivesse ido lá para baixo, para Lisboa, Alentejo, aí não tinhas essa perdi a experiência. graça. Pois é. A ir sempre assim reta. Não tem piada nenhuma. Aí, Vais ver aí muito isso fazia na Nacional sentido uma 2. Harley. Quando fez sabes que é Nacional 2, vai de Chaves a Faro, aqui em Portugal. Ah, tu, ponta a ponta, né? Isso. Ah, essa eu E sei. tem 700 e tal quilómetros. Sim. E tu vais sentir muito isso no Nacional 2. Ali de Chaves até ali a meio do centro tens ali muitas montanhas. E principalmente quando passas depois ali mais no centro. E depois é Alentejo, reta, é brutal. Nossa. Há um gajo que fez há pouco tempo de bicicleta, sem dormir, acho que fez aquilo. Eu não queria mentir, acho que foi em 50 e tal horas ou algo assim do género. Sem dormir, Que sempre assim direto. isso? Bicicleta de um lado ao outro. Tentou bater um recorde qualquer ou algo do género. Eu invejo a coragem, cara. É Porra, muita brutal. força. Nossa. Pô. E vem cá aí, pronto, velocidade aí. Aqui não vai ter ninguém, não tem policial nenhum aqui olhando, Não, não. Diz aí, tu consegue chegar a quanto aí na Cara, brincadeira? tranquilo com essa GS agora, 200. Que isso? Tranquilo. Não, e é que não é 200, o problema nem é a velocidade a que chegas. O problema é que uma moto é muito mais rápida. Muito mais rápida. Tu, se quiseres fazer uma corrida com o carro, nem que o carro, por exemplo, chega a 300, ele numa corrida de 200 metros ultrapassa o carro, percebes? Ele chega mais rápido. Porque ela, como é muito mais leve e tem Sim, uma sim, potência sim. muito maior para o Não peso tem que tanta tem, retenção de vento, de aquilo coisa. voa completamente. E ela freia muito mais rápido, isso também é um perigo na autoestrada. Ah, Então, tá. você tem que estar atento a todos esses detalhes. Mas 200 não é sempre não, né? Só às vezes. Não, é. Só quando precisa muito. Quando que precisa Quando 200? precisa Quando precisa passar do lado de um carro assim, Cara, eu tomo mas um isso, susto. Mas isso é uma coisa que é engraçado aqui. No Brasil a gente tá acostumado, o cara que vai apertado, ele vai a 140. Não, 140 no Brasil é assim, É, o cara vai ter que ser preso. Exatamente. É, 140? 140, nossa, Aqui, 140, pô, já tinha 120 sido- no Brasil. Eu hoje já tinha sido preso 6 vezes. Pois pai. é. Isso aí é. Aqui você tá na rodovia, às vezes você tá na rodovia fazendo uma ultrapassagem. A 160, 180 É na faixa da era esquerda. necessário, Era entendeu? necessário, Isso, boa. exatamente, porque tinha uma carreta na Isso. direita. Tinha que ser, Tava não tinha difícil, jeito. não tinha jeito. Era uma Você tá questão na de segurança. ultrapassagem. É, isso. E aí, vem um tarado nas suas costas, cara, com um Piscando, carrinho, às vezes. e você a 180 sai pra direita, o cara desaparece. Peraí, teu amigo, tá a quanto, que amigo? velocidade tá esse cara? Mesmo assim. Não, Cara, já acontece comigo às vezes. É. Teve um dia que eu tava de carro, com um carro alugado, eu tava voltando de Madrid pra cá, e na volta de Madrid, a gente tava fazendo uma ultrapassagem com esse carro alugado, Isso aí. Também era extremamente necessário. também, a 200, Eita! passou, eu só vi os faróis atrás. Eu não consegui entrar no personagem. Porra, 200, maluco. Tu andas a alugar o quê? Meu Porsche? Isso é o carro normal português. E aí? É que ele é abastecido com gasóleo premium. É, e aí isso. ele anda assim. Ele nem pisa muito. Não, ele- não, o negócio cara, que é vai 200. automático, Ah, no é. descida. Quando Não, repara... ele foi. Não achas que faz um bocado rápido? Porra, tu 200, meu. Fogo, é verdade. Eu nem percebi. Eu tava ali parlando, indo e foi. E aí, cara, eu vi eu vi os faróis na traseira, olhei uma vez no retrovisor, vi os faróis, tipo, longe. Olhei de novo, o cara tava colado, eu saí, passou, mas ele passou que o carro tremeu todo. Que isso, Cara, William. Que fenomenal. isso. Mas não Tu sei tava quem aí, foi. seus duzentinhos aí, 190, o cara passou voado. Passou. Essa eu nunca Ias ser vi, não. feliz naquelas autostradas da Alemanha, em que não tem limite nenhum, que aquilo é... Dizem que aqui é quase Alemanha. Cara, Aqui é Alemanha, só que é proibida, só que a gente faz, entendeu? foi. É, vocês estão A muito gente certinhos, não, é? a gente não. É. Mas Não, já só apanhaste... quando é necessário. Exatamente, só quando é necessário. Ele precisava fazer 200, entendeu? Que tipo assim... Era uma ultrapassagem. Era, é. Eu tava Pá, este ultrapassando. gajo vai a de bater. 190, para ultrapassar tem que ir ao centro. É necessário. Cara, mas é um negócio fenomenal. E desde esse pequeno susto que tiveste, em que o caminhão bateu? Tu tiveste mais algum susto ou assim? Cara, andar Para de quem anda tanto como tu, imagino Andar- que tenhas assim os sustos de vez em quando. andar de moto, assim, em São Paulo eu tive muito mais susto, aqui os sustos foram piores. Mas lá é constante, sacou? Tipo, uma outra vez, eu tava numa avenida, subindo uma avenida em São Paulo para ir trabalhar, eu trabalhava na região da Paulista, e eu tava subindo a avenida, isso eram tipo 7h30, 8 da manhã. Tava subindo essa avenida que é a Augusta. Então eu ia pelo centro de São Paulo, subia a Augusta e ia pra Paulista. Nessa avenida,
tinha uma entrada que ela tinha 2 faixas, uma virava para a esquerda, a da direita subia reto. O cara veio ultrapassando os carros pela faixa da esquerda e eu tava na da direita, indo tranquilo. Aham. E ele decidiu que ele ia entrar. E ele entrou. Eu acompanhei ele, fui pra cima da calçada, ele ralou na moto. A minha sorte, o carro dele tava rebaixado e a minha moto, a 48, ela tem 2 esporas, que são os limitadores de inclinação da moto, Aham. no pezinho. Cortou a porta do carro Que isso? e felizmente também não aconteceu nada. Mas fechada, cara, você, tipo, ser fechado, pessoa jogar o carro. O mais perigoso é gente no celular, no telemóvel, Verdade. que anda com a cabeça no mundo da lua, Pois. faz besteira, depois perde o retrovisor, alguém bate nele e fica Sem chateado. querer, às Então, vezes. Às vezes é exatamente, muito sem querer. Lá em sem São querer. Paulo é muito sem querer. Se tu entrar na faixa Do motoboy. do motoboy Da ali, moto. tipo, tem 4, 5 faixas na via. E os motoboys passam pelo meio, ali, a faixa mesmo, normal, Normalmente, em cima da linha, né? entre a Sim, sim, esquerda, sim, sim, sim. entre Isso. a primeira e a segunda Se por faixa. um acaso tu não parar mal o teu carro e parar um pouquinho em cima das faixas, o motoqueiro com muito cuidado pega teu retrovisor e tira assim, entendeu? Fala assim, não É faz mais porque isso não, ele por tá favor. vindo rápido, entendeu? Você tá parado, ele tá 20, 40 por hora no corredor. E aí, se Como é você que eles se fazem, mexer, o William que sabe, como é que eles fazem lá? Com o pé lá, com o pezinho se lá. você se mexer, ele desequilibra. Quando desequilibra, o pé levanta. É. Se o pé levanta, bate no retrovisor. Eles arrancam o retrovisor lá. Mas cara. eles só removem o que Porra. você não usa. Porque se usasse o retrovisor, não Ah, mexia. boa, Exato. essa aí é do motoboy. Essa aí é do Outra motoboy. selva, outra selva. Aquilo. Não, mas é sério, por exemplo, lá no Rio já não tem essa cultura. Tem os motoboys lá, tem muita besteira que eles fazem, tem muito carro que faz besteira com motoboy, muito acidente causado por irresponsabilidade, só que em São Paulo, no próprio Brasil a gente fala, ó, em São Paulo, motoboy, tipo, não fica na faixa. Cara, Eles não passam mesmo, né, tirando o retrovisor. E outra, se tu derrubar um motoboy, me corrija se eu Esquece. estiver errado, derrubou o motoboy, sei lá, deu algum mole. Saiu do carro, não sei o que, começa a chegar um monte de motoboy, às vezes te. Não é? Mas, cara, é É verdade. tipo sei lá, uma gangue, sei lá, o que, não, que é, né? não é questão de Gangue é muito forte, que, é. Imagina. Corporativismo. É, Melhor, né? É um sindicato, é um novo sindicato. termo aí, o eufemismo pra gangue. Tipo, se põe no lugar do cara, ele tá num veículo que custa, sei lá, R$1.000, R$2.000 às vezes. Sim, Às vezes bem menos do que isso. sim. Arriscando a vida dele pra tirar um salário mínimo no E Brasil, às vezes, que é bem baixo. nem é dele a moto, né? É Exatamente, alugada e tal, ele tá alugada se ou ferrando emprestada. todo, é verdade, é verdade. E aí, normalmente por uma distração, alguém num carro com um telemóvel, que vale mais do que a moto do cara, faz uma graça e muda pro lado, entendeu? Sem ver, e acerta o cara. Os dois estão errados. A moto não deveria estar onde ela estava, o cara do carro não deveria estar no celular. Como a legislação no Brasil não diz se o corredor é proibido andar ou não, usa-se o corredor. É um espaço conhecido há muitos anos que se passa por ali. Se você acertar um motoboy, o que vai acontecer é que existe uma certa ligação entre todo mundo que está no trânsito ali, entre os motoboys, entre quem anda de moto, principalmente, não necessariamente Mobilização, né? Uma boa Existe uma mobilização. mobilização. É. Os caras vão parar pelo menos para te dar satisfação. Se você for muito reativo, essa satisfação pode ser um pouco mais reativa Isso, também, entendeu? Isso, é. Mas ele tava uma errado, não sei o consciência. quê. Cara, aí, não importa. É. E como no trânsito a lei geral é que tem preferência quem tá no veículo quem tá mais exposto, Isso. a gente quem tá de moto tenta ajudar quem tá Boa. de moto, Sim. percebe? Quem tá mais exposto. Mas tem muito acidente também em São Paulo de você no corredor andando com a moto e o pedestre cruzando fora da faixa Uhum. e acerta com a moto, percebe? Mas aqui em Portugal já não tens tanto essa experiência. Eu acho que Não. até pelo facto de teres menos trânsito, já faz com que isso não aconteça tanto. Uma diferença aqui lá em São Paulo tem essa doutrina de moto, entendeu? Em qualquer lugar que você vai de moto, se Aham. você tá na faixa da esquerda de carro, você tá com o carro colado na esquerda Isso aí. e o motoboy passa no meio. Aqui não tem tanto essa cultura de ter tantos Não. motoboys. Pelo menos, tipo, no último ano, com a pandemia, que eu vi muito mais com questão Uber de Eats. entrega, exatamente. Estafetas, exatamente. Estafetas. E aí, tipo, você não tem tanto essa cultura. O pessoal no trânsito não tá tão habituado. Então, quando você vem de moto, você vê que as pessoas não sabem muito bem o que fazer.
Se você ligar a seta para ultrapassar pela esquerda, ele abre um espaço que passa uma bicicleta achando que vai passar uma moto É isso aí, verdade. entre o carro dele e o guarda-rail. É verdade. E eu já vi mais de um acidente aqui desse jeito, porque o cara vem um carro na faixa da direita junto com a moto. O carro volta, pressiona o Pum. cara no guarda-rail. Ou o cara simplesmente fica sambando. Ele não sabe para onde vai. E aí você de moto, cara, você tá no risco. Então, esse é o perigo. É você tem que estar ciente que o cara não sabe muito bem o que fazer. Que os motoristas aqui, eles não estão habituados a isso. Quem tá habituado, e você consegue até reparar quem anda de moto, o cara sai completamente rápido da faixa, você passa e ele volta. Isso. Quem não tá habituado vai devagarzinho, fica olhando no retrovisor assustado. E às vezes, quando alguém vai te ultrapassar, às vezes você tá de moto na direita, não tá fazendo ultrapassagem, tá na velocidade da pista, que é o comum. Vem alguém que vai te ultrapassar e ao invés de tirar o carro todo, por exemplo, da faixa da direita para a esquerda, simplesmente te corta. Só que esquece que o simples vento do carro desbalanceia a moto. Sim. E isso também é um risco, sacou? É umas coisas que tu vê aqui que não tem muito essa cultura. Eu, por exemplo, aqui, já algumas vezes moto parou atrás de mim, eu acostumado com o Brasil, com o Rio, eu vou pra direita, vou bem pra direita, o cara passa. E aqui não é normal, pelo menos, não sei, em outros lugares, em Braga e agora aqui em Famalicão, tem uma buzinada assim pra agradecer algumas coisas. No Brasil é muito normal, quando você dá ajuda e tal. Aqui não. Aqui esticam a perna. Se tu estás a reparar, assim, regra geral, tu encostas à direita e ele passa e estica-te assim a perna direita. Tira a perna e estica para a direita. Isso é um agradecimento. Eu achava que o cara tava puto comigo. Pois é. É sério? Porque ele fez isso à perna. Não, algumas vezes sim. Mas tipo mas assim, é isso, esse é o gesto de agradecimento. as outras vezes eu já recebi buzinadas. Tipo, de um motociclista. Mas é atrás, quando ele está atrás. Não. Passando Depois? por mim, quando eu dei. Okay. Devia ser um brasileiro. Pronto. Provavelmente. É provável. Devia ser um brasileiro, entendeu? Mas eu acho engraçado aqui. Acho que quando eu cheguei aqui. Foi em Braga? Foi em Braga. Então foi em brasileiro. Quando eu cheguei aqui, aí às vezes ali em Braga mesmo, a gente voltava ali uma rua ali do Braga Park, ele que é de frente, ele ficava engarrafado. E às vezes paravam, né, os Toda dois a gente carros. sabe qual é esta rua. Nem é preciso dizer. Quem é de Braga sabe qual é esta rua. Dali de frente Braga Park. E aí são duas faixas, as duas engarrafadas. E assim, às vezes eu tava passando, eu olhava assim pra um gajo de moto, atrás de um carro, assim, e mó corredor, assim, livre pra ele. Cara. Aí eu ficava nervoso, eu olhava pra ele e falei, filho, vai, cara, vai, pô, olha o corredor que você tem. Mas é costume aqui, as motos andarem assim, como carros, né? Legalmente, eu tenho quase a certeza que tu não podes cortar. Não pode, então, Tenho quase certeza. Agora, é costume tu fazê-lo, ok? Eu nunca vi ninguém a ser multado por fazer, a não ser que estejam a colocar alguém em perigo ou batem alguém ou etc. Eles chamam isso de lane splitting. Isso. Que é você dividir a faixa com o carro. Pronto. Mas essa, inclusive, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos e tal, que foi divulgada, que é uma das posições mais perigosas para moto. Porque o que mais acontece no trânsito é engavetamento. E numa questão de engavetamento... Eita, ele se ferra, né? Exatamente. Ele não tem como ele fugir, né? Ele fica pressionado, né? Esmagado, né? O ideal é, se você for parar atrás do carro, ou para a esquerda do Ou carro pra ou para a direita. Sempre fora da faixa onde está o carro. Sacou? Justamente para ficar atento no retrovisor. Se o carro que estiver atrás de você, você vai mais para a direita ainda para ficar fora deles. Boa. Tá vendo? É isso mesmo. Eu no Brasil tive acho que 2, 3 vezes para comprar moto, assim, que eu surtava com o trânsito, fica uma época, sei lá, 6 meses, 7 meses pegando um trânsito e tu começa a surtar, porque assim, eu sou os caras mais práticos que eu conheço sou eu. Então, se eu sei que 20 quilômetros de madrugada eu faço em 10 minutos, eu não consigo aceitar que durante o dia, durante o horário de rush, eu faço em 1h30. Então, por 2, 3 vezes eu tive para comprar moto e aí creio que Deus assim falou, não, você não compra não que vai dar ruim, porque sempre aconteceu uma coisa, lá em Recife é bem menor assim que Rio, que São Paulo, só que o trânsito em Recife é muito ruim, e aí foi comparado até, eu na época morei lá em 2010, 2011, diziam que em 2015, 2016 tinha uma projeção que o trânsito de Recife ia ser pior que o de São Paulo proporcionalmente, né, não
em quantidade de engarrafamento de Em tempo quilometragem, trânsito por- mas em tempo de trânsito e tal por quilômetro. E assim, era horrível. E eu ficava com muita raiva, porque Recife é tudo muito perto odeio e você trânsito. demorava muito. Eu falei, vou comprar uma moto. Aí no dia eu peguei, não sei se foi na altura foi um táxi, alguma coisa, voltando do trabalho de madrugada. E aí o cara resolveu contar a história dele de tempos que ele passou no hospital, em que ele via vários acidentados de moto. Falei, obrigado, Deus, de novo aí, não vou comprar mais não. Um sinal, E minha, um esposa, sinalzinho. e minha esposa nunca quis que eu comprasse. Pronto, não comprei. Mas eu eu vejo prazer nas pessoas que estão passando no engarrafamento assim no meio do. Cara, Nossa, deve ser muito bom, né? é muito bom. Todo É mundo muito parado, né? É ruim. Tipo, quando você tá no escritório de manhã, pelo menos em São Paulo, você conseguia dizer claramente a pessoa que chegava de carro e a pessoa que chegava de moto. Tipo, no meio da manhã, assim, as duas pessoas conversando, por Só exemplo. pela atitude. O cara que tá de carro, ele já tá cansado, sem vontade de cantar uma bela canção, Ele- sabe? Ele tá amassado. Eu já sem trabalhei chance. 3 horas hoje. Isso, Ainda agora aqui cheguei, já estive a trabalhar 3 horas. Cara, o cara de moto, ele chega com a adrenalina a 1000. Mas ele chega feliz porque ele não pegou tanto. Chega um É bocado isso. mais surdo, Exatamente. Se tiver Às uma vezes, Harley. Exatamente. mas está mais fresquinho para O trabalhar. benefício do escapamento, você não precisa buzinar. Cara, Que beleza. assusta, né? É colorido, Tu chegava a ver, buzina. tipo. Tipo ambulância, eles afastam-se cara, todos. É isso. Era o mar vermelho, É o tá mar ligado? Você, vermelho se abrir, né? Fazia abrir assim. Caraca. Assim, é ruim, mas é o que acontecia. As pessoas têm muito mais respeito pela moto maior. Então, normalmente o que acontecia no trânsito eu abria o escapamento, Aham. as motos menores saíam da frente, eu passava e eu ia abrindo o caminho com o pessoal atrás Ambulância. no meio do Ambulância. trânsito. Exatamente, Ambulância. porque é uma acelerada, o cara abre. E é legal quando você pegava alguém no telemóvel, tipo, tá digitando aqui, você passa do lado, vê que a pessoa tá no telemóvel, ela te fecha. Você só acelera, é telemóvel que voa, tá ligado? É gente que assusta. Eita, acabou. É muito bom, é muito bom. Só pra Ih, agora eu explicar um negócio pro Marquinho do Brasil. Tava falando, passando ali. Já esqueci. Vai, toca. Já virou. Mas olha, tu estás sempre a falar que as pessoas se assustam, que se assustam. Eu quero entrar no assunto de... Calma. Queria falar um negócio, cara, esqueci, vai. Eu queria entrar no assunto de que, o porquê da maior parte das maltas se assustar. tirando os Lembrei. acidentes. Fala então. Lembrei. Eu falei assim, parece uma ambulância. E eu não sei se tu pegou a referência, porque no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos eu posso falar do Rio de Janeiro, tinha uma época que você estava no engarrafamento, Aham. né, normal, e vem a ambulância. Aham. Não tem a facilidade das pessoas da malta de carro abrir igual aqui tem. Aqui tem muita educação. Lá de longe vem a ambulância, a pessoa até para aqui o carro para a ambulância passar. Certo. Lá no Brasil não tem, no Rio não tem tanta essa educação. Mas pronto, a ambulância vinha, carro de polícia vinha, assim, aí ficava dando sirene e você abria. Alguns espertinhos, e aí eu já fui um desses espertinhos, Metias-te atrás. aproveitava pra meter atrás. E era tão bom isso. Aqui alguma malta também faz Eu igual. tô vendo o William confirmando ali. Aqui tem? É assim, é raro. nunca vi. É raro Ah, ver. tá. Mas já vi malta tipo, a aproveitar o facto da ambulância estar a Isso. passar e eles metem-se atrás É isso. e cortam pronto. no trânsito. É, Mas aqui não tens trânsito de 2 horas e meia, portanto a malta diz, pá, tranquilo, por meia horinha. Mas, pronto. Eu não gostava, eu fui daqueles caras que fiz e depois ficava reclamando de quem fazia. Lá, não sei o quê. Mas assim, também já fiz, já. E era muito bom, assim, quando eu não conseguia comer um trânsito pelo acostamento. Eu lá no Rio de Janeiro, a gente vai pra região dos Lagos. O William tudo confirma. São Paulo deve ser igual. Região dos Lagos, então tem lá, sei lá, uma estrada com 2 vias e tem um acostamento. E, em época de festa, carnaval, ano novo, Aham. o acostamento virava faixa. via. faixa. Acostamento é faixa. Acostamento é faixa. É isso. Zomba. E aí, algumas vezes, você andava 1, 2, 3 quilômetros, aí tinha assim uma policiazinha só pra pegar Esse quem gajo. tava no acostamento. E aí eles ficavam ali só. Não, seu pum. polícia, eu tenho um acidente, estou a encostar. Eu tô a encostar Oh, aqui. 4 piscos. Enguicei, é isso, é. Mas pronto, agora sim, com cuidado, a gente vai perguntar pro William. Primeiro, eu queria perguntar pro William o seguinte: como é que ele, quando teve a galera, quando tem rally, lá no Brasil pelo menos, tem alguns grupos, a galera, como eu falei, a galera mais velha vai pra um barzinho pra ouvir rock. Tu tem cara de roqueiro, não sei se já falou que gosta de jazz.
aprontar de preto aí, uma tatuagem. Já tô estereotipando já. É mesmo carioca este gajo. Ele só jazz, rock, é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Tá tudo ligado. E assim, tu tinha um grupo lá no Brasil, tinha uma galera assim que tu andava, a galera gostava de andar de moto, fazer passeio e tal. Como é que é isso lá no Brasil, por exemplo? Eu vou perguntar Portugal. Sim, lá eu fiz parte de um clube, faço parte de um clube lá no Brasil. E tem várias diferenças, mas sim, é basicamente um clube. A galera se junta pra andar, se junta pra andar, pra viajar e tal. Sim. Mas tem. Esse é um assunto até interessante. Tem muitas diferenças de clube. Ok. Né? Eu andei algum tempo com pessoas com riding clubs, né? A definição do termo é esse. Ah, tá. Com pessoas que se reúnem para andar de moto no final de semana, mas não tem muita ligação fora isso. Então, tipo, você planeja um passeio, junta 4, 5 motos e vai. Sacou? Entendi. E tem algumas coisas que são diferentes, que é um clube, por exemplo, num formato mais distinto, que são pessoas que gostam de moto, que gostam de andar de moto, que têm a moto em comum, mas que não se reúnem só para dar um passeio de moto. Ah, tá. É além, né? É além do passeio. É além do passeio. Tipo, toda a minha concepção desses clubes assim mais hardcore é Sons of Anarchy. Foi a série que eu vi. Cara, para mim, todos os outros clubes que eu não conheço são todos assim. Isso por acaso foi... Fala o nome em câmera lenta que ele falou no modo fast aí. Sons of Anarchy. Ok. É que Obrigado. ele come. Ele tem É, fome, isso eu aí. sei. Ele só fala consoante. Exatamente. Não tem vogal. Ao menos eu sei o que é um L. Um quê? Um L. Um L, Portugal. pessoal. L, tá falando L. Isso. Mas, enfim, foi uma época e foi um seriado que teve um ponto. Cara, foi um período de extremos. Teve muita gente que gostou do meio e se interessou por causa de Sons of Anarchy. É verdade. Então teve um boom de gente comprando Harley, de gente entrando pra clube ou formando clube. E teve muito clube antigo, porque é uma questão bem histórica, que se sentiu difamado e que de alguma forma foi por causa do seriado. Sacou? Porque nem todos são assim, não é? Obviamente. Exatamente. A questão do motoclubismo é uma questão bem antiga e séria. Tipo, o primeiro clube de moto é de 1903. Sacou? Caraca. Nos Estados Unidos, exato. Você não tinha nem carro quase. Eu nem sabia que havia motas em 1903. Isso. O primeiro clube documentado, né? Depois tem várias agremiações durante isso. Dá pra vocês falarem um pouquinho do que a série diz, por exemplo, que talvez que a série que a série mostra que, por exemplo, alguns clubes mais antigos, mais tradicionais reclamaram ou que não gostaram, que mostra muito que é violência, o que é a série? Muita violência, tráfico de armas, Eita, e, drogas, corrupção, desvio, branqueamento de dinheiro, coisas do género. Eu sei que não necessariamente é só lá, mas é mais nos Estados Unidos, eles tratam... Aquilo era baseado nos Estados Unidos, Baseado era nos na Estados Califórnia. Sim. E efetivamente há clubes assim, ok? Efetivamente há clubes que Eu não sei. têm alguns... Esse gajo não sabe. Não sabe. Cara, não sabe, quem não sabe faz nem pode parte, ele falar, não né? sabe, é isso, Mas tem clube que faz isso Não, de todo tipo de clube. Eu, como também não sei, vou dizer, efetivamente, há clubes que têm fama de terem esse mesmo contexto, ok? Mas é óbvio que nem todos são assim. Há pessoas que genuinamente gostam de motas, têm uma tradição por trás do motociclismo e realmente apreciam a própria moto, a mecânica, e tem uma tradição. É como tu crias um clube de outra coisa qualquer. Crias um clube de ciclismo. Pronto, as pessoas gostam de andar de ciclismo. E se elas quiserem ir lá traficar armas e droga, não tem jeito, é qualquer lugar, né? É qualquer lugar. Deixa eu aqui sair um pouquinho disso aqui pra... Ô, William, tu tem algum lugar assim que tu almeja passear de moto? Passear, andar de moto? Que seja aqui, por exemplo, que agora não seja alcançável você estando aqui na Europa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muita vontade de pegar um carro e dirigir na Rota 66, 76. Sim. Eu não pode falar 66 que eles não entendem. É nacional dos Estados Unidos, não é? É isso. Assim, tu tem alguma estrada, alguma coisa que você... Cara, um passeio? A Rota 66 é um clássico. Também? Eu tenho Tamo muita junto. vontade. Boa. E uma Só que fazer essa correr. entrou na minha lista recentemente é fazer
do Alasca Que isso? Cá em baixo, até a Patagónia. até a Patagônia. Não, aí você, peraí, Exatamente. pô. Eu segui uma gaja, se calhar que tu conheces no YouTube, uma gaja que se chama Ichibuts. Ichibuts. Sabia Sim. que tu conhecias. Ela estava a fazer essa rota Sim. e veio o Corona. E se calhar não podemos dizer isto, no YouTube mandam já abaixo. Veio o Corona e ela ficou ali no Peru ou algo Vê a assim. do género. cerveja. Ela ficou ali no Veio a Peru presa e cerveja. depois parou, e sim. depois teve que parar. Ela porque parou onde? Ela parou onde? Chegou? acho que foi no Peru. Foi no Peru. Ah. Acho que foi no Peru. Mas ela já tinha feito da Tailândia, não era? Até a Holanda. Ela que é a fez, casa ela dela. fez da Que Índia isso? até a Holanda, de moto. É. Que isso? Imagina, sozinha. Uhum. Sozinha. Uma Tá mulher doido. nos países asiáticos, ainda por cima a Índia. Ela não é passou ali- propriamente- Ela É. passou. E esses nem foram os piores. Ela passou também ali pelos Emirados Árabes, ela passou pelo Turcomenistão, Uzbequistão, tá ligado? Sozinha Sozinha. passou e Cazaquistão, tudo sim. de boa, De tá moto, viva? Sim, sim, Que sim. isso? Sozinho. Assim, pronto. Quando tu estás na moto, capacete e tudo, não é imediatamente Tem que óbvio que passar tu a és uma fronteira, mulher. né? Tu és uma mulher. Aí tem que passar as Mas, fronteiras, né? De qualquer das Mas formas nesses é muito países, arriscado. E ela estava pronto. completamente sozinha, ela registrou a jornada toda. Exato. Brutal. Eu sabia que fenomenal, este sim. Então é Alasca e aí Até vai a- descendo, é. vai descendo Patagônia lá embaixo. Ou É o Argentina, contrário, né? ou começar pela Argentina, que é Aham. basicamente o que ela tá fazendo, e subir até o Alasca. Ah, tá. Sacou? É... O quê? Alasca não é uma ilha. região, Não, né? não, Não, ele tem ilhas, mas ele é uma região em cima do Sim, sim. canal. Não, mas assim, esse caminho daí tem hora que não é terrestre. Sim, tem travessias de balsa. Ah, tá. Ah. Pronto, é isso. Ali no canal do Panamá tens que passar, não é? Sim, tem que passar. Mas se calhar. Cara, tem, Mas depois tens sempre. Não, depois tem. Ali nos Estados Unidos ali vai embora. tem um cara que ele fez essa rota, ele desceu do Alasca pra baixo, e ele fez numa moto, numa C90, que é uma Cube, tipo a Honda Bis, Aham. 90 cilindradas. Que isso? E ele fez o trajeto inteiro. E também tem os vídeos no YouTube, eu esqueci o nome do canal agora. Aham. Então e quando ele precisava de andar a 200? Eu precisava mesmo. Ele não precisava, né? Ele só fazia estrada rural. Aí não tem como. Esse gajo foi, na verdade, pra economizar gasolina, que a Honda Bis é ótima pra Exatamente, economizar combustível, né? exatamente. Porque Ele encheu o tanque uma vez só. E... viajou no budget, exatamente. Encheu o tanque uma vez. Cara, ele documentou, teve uma parte engraçada, inclusive, que, tipo, pra cruzar o canal iam cobrar, tipo, $1.000 dele. E aí ele descobriu que se ele alugasse um passeio se ele fizesse a travessia sério? de barco, Aham. sem usar a moto, tipo, levando a moto como bagagem, ele não pagava a bagagem e custava $100 pra fazer a travessia de barco. Ele desmontou a moto, colocou em 2 malas e atravessou o canal de barco. Que Foi maneiro, brutal, cara. cara. Muito massa. Mas Caramba. enfim, essa Pô, é uma rota que eu adorava quero fazer. Vocês têm aqui, você conhece o termo Honda Bis? Estou a Que assumir. Honda não é, né? Honda. Honda Honda. Bis. Não. Eu estou a assumir que é uma moto tipo. O que é uma aqui? Uma aqui? É tipo uma Vespa, Pronto, só exato. que É. sem Era cilindradas. isso que eu estava a assumir. 120, as mais É tipo novas uma são PCX, não é? 125. Só que ela tem Só marcha. Só que mais baixo. Ela tem É, câmbio. Honda tem marcha, É, tem câmbio. ela é semi-automática, né? Então você aperta Isso. pra baixo todas as marchas e pra cima você sobe. Você Exato. desce, né? É igual a uma moto qualquer, não é? É diferente. É diferente. A Então eu moto não percebi a normal diferença. a primeira é pra baixo, segunda, esqueci de terceira, falar quarta, Honda quinta é pra cima. Aham, Na bis ela é sequencial. já percebi. Então você desce todas as marchas, É né? E vai até Bis- zero. E Isso, sobe sempre. é isso, exatamente. O que faz muito mais sentido, by the way. Eu só sei pilotar essa moto. Lá no meu pai tem uma na casa dele lá. Então se algum dia eu for conduzir moto, Eu só- mete a Não, segunda tô ferrado. e depois eu não faço foi a mínima abaixo. ideia. Pô, porquê que Só está tirei sempre abaixo? carteira de moto lá no Brasil. Já aprendi lá na hora. E por um acaso a fiscalização não era tão boa, porque acho que eu fiz mais besteira, ninguém viu. E eu deixei meio que quando você passa a primeira da moto, a moto meio que anda sozinha, igual o carro, né? Você passar a primeira, Você solta a embreagem. pronto, ela vai. solta a embreagem, ela vai. Eu fiz o percurso todo assim. Bom, E aí teve uma hora que eu ia errar assim, uma hora até que tem que ter um equilíbrio. Não sei se tu fez na isso lá. prancha. Da prancha, isso aí, é da prancha. Não sei se tem aqui. Tipo, sei lá, um negócio assim, tipo um cimentinho assim a mais, pra ver se tem equilíbrio. Tu sobe, tem que Acho ficar que ali, não, aí vê é. tu treme. Acho que não. Aí eu dei uma tremida, quase saí. Quando eu voltei, falei, eu olhei pro gajo, falei, ferrou, vou tomar uma... Aí o gajo tava assim, olhando no celular dele, tranquilão. Suavão. Cheguei lá na hora, ele nem me viu, eu fiquei olhando assim pra ele. Eu falei, opa, aí ele, opa, vai lá, pega tua carteira daqui a 3 dias. É com imenso prazer, Marquinho,
que eu anuncio aqui pela primeira vez, nosso primeiro patrocinador. Alguém para nos pagar as contas, É finalmente. isso, Thermoplast Películas de Segurança, em Braga, tá? É do nosso amigo Jackson. Ele tá patrocinando aí o Zuga Podcast. Então a gente vai dar aqui também para ele um espaço para ele falar sobre as películas dele, tanto para carros, como também para residências. Eu faço uso da película dele, muito, muito boa mesmo. Top. Um preço bom, de vez em quando eu vou lá na loja dele, sempre tem cliente, principalmente essa época de verão, o pessoal procura muito ele para colocar película nos vidros, nas residências e tudo mais. E assim, ele ainda fez uma oferta especial pra gente, viu? Ele falou que se chegar na loja Thermoplast, lá em Braga, e aí pra você saber o endereço exato, entra no Instagram lá, segue eles no Instagram, Thermoplast Películas, vocês vão saber o endereço lá em Braga. E você chegando lá e dizendo que veio através do canal Zuga Podcast, vai ganhar, sabe o quê? 10% de desconto na hora. Finalmente o nosso nome tem algum peso. É isso. 10% de desconto na hora. Ele ainda falou mais, vou dizer. O Jackson falou o seguinte: Rodrigo, se a pessoa quiser saber mais informações sobre película, às vezes tem a dúvida, né, do que a película faz e tudo mais, realmente é melhor, o que eu preciso fazer no meu carro para depois colocar a película e tudo mais, liga para ele e fala com ele diretamente. Eu vou passar aqui o telemóvel dele. 937 413 798. 937 413 798. Falar com o Jackson e não esquecer de falar: eu vi a Thermoplast no canal Zuga Podcast. É isso, pô. E agora prepara-te, Jackson. Porque Jackson em inglês. Jackson. Prepara-te, vais receber muitas chamadas. E prepara-te, porque depois vais ter que aumentar esse desconto aqui para a malta que vem do Zuga. E vai virar Jackson mesmo, que aí vai ser tão internacional. Mas é isso, malta. É com muita satisfação, né, que a gente está vendo aqui as pessoas querendo divulgar, né, o seu trabalho aqui no Zuga Podcast. Você também aí que tem interesse em fazer alguma divulgação, a gente pode conversar. Entre em contato com a gente também, tem o zugapodcast@gmail.com. Vai falar com a gente diretamente. Mas pronto, fica aí, ó. Thermoplast. Postado agora. Vambora! Vamos dar-lhe? Bora. Olá. Babaca, Não, é tipo assim. Pô, o cara tem que olhar pra câmera. Não, vou imitar. É tipo assim. Olá. É mesmo assim, não é? Ele centraliza e vai. Esquece, é Muito mesmo bom. assim. Babaca, É que ele faz. mano. Olá. Bem-vindos ao Zuga Podcast. Vambora então. Tu entra aí? Manda. Pá, e agora, mudando de assunto um bocadinho, também é verdade que tens outros hobbies. Sim. Fala-nos um bocadinho disso. Que hobbies são esses? Cara, eu mudo muito de hobby. Tem dois que viraram paixões, que é a moto e os charutos. Charutos? Charutos. Eita, ferro. Ah, brinca. Exatamente. E você sabia, o charutos eu acabei até fazendo um treinamento, um curso Aham. de degustação e harmonização. Se vocês quiserem, a gente pode replicar o curso aqui. Epa! Vou deixar esse virado pra cá. Eita, ferro. É tipo, Já vem de Jack Sparrow para aqui com o Rumo e tudo, olha. Que isso? é tipo o dado do Labella quando foi no João Gordo. Só não pode... ele não vai entender essa piada. Só que Essa referência. Cadê? Se ele sair daí com um martelo, com uma marreta, ferrou, hein? Pronto. Eita. Oh. E todo o resto tá aqui. Que isso, já veio preparado. Aí sim, hein? Isso é padrão de convidado, hein? Ouve, eu nem sei o que aquilo é. Aquilo que ele acabou de tirar, eu tipo, nem sei o que aquilo é. Esse. Que isso. Só não tá no kit bonito. Eu vim preparado, mas não tão preparado assim. Pronto, não? Que isso, vambora. Pô, hoje vais dar uma aula aqui. Vais Vamos dar uma tentar. aula. Primeiro vais ter que explicar tudo o que estás a tirar aqui para fora. Sim. Ele vai dar o quê? Uma hoje? Uma o quê? Uma aula. Já sabia. Uma aiaula. Uma Como aula, todo né? bom hobby, Bora. você precisa de kits, né? De ferramentas. Então, eu vou abrir aqui a caixinha. Porra, abriu o selinho ali. Isso, meu irmão. Pô, já me sinto importante. Olha isso aí, hein? Esse aqui é um pra cada um. Rapaz.
Meu, é daqueles charutos que vêm dentro de cápsulas tão importantes que são. Romeu e Julieta. Vai ter que ensinar até a abrir Pô, aqui, isto que eu não sei mesmo não, é. cubano? É um cubano. É um Esse cubano? é um cubano. É um cubano. Eita ferro. Produtor que vai querer também? Mas pega aí, produtor, pega aí. Pega Pega aí, Mas aí. então tudo. ensina lá como é que se faz isto. Então, se vocês abrirem aí, vamos lá. Vou começar pelas ferramentas básicas, né? O charuto é o externo. Então, aqui O charuto é o quê? é o externo. Ele é Ah. a estrela do show, ele aparece depois. Tá bom. Ah, tá bom. Então, aqui eu tenho 2 modelos de isqueiro. Ah, era o Né? isqueiro, tá vendo? Aqui eu tenho 2 modelos de isqueiro. Um com uma chama única. Boa. Aquilo, porra, que isso isqueiro amarado. E um com uma chama dupla. Beleza. E aí a ideia do charuto é você degustar o charuto e não a chama. Por isso o isqueiro é de chama azul, porque ela é inerente. Ah, Então ela sim. não passa sabor pro tabaco. Entendi. A sério? É, Então a temperatura da chama. não é Interfere no a temperatura, sabor? é o gás Ai, e o como tipo ela é de gás, acendida. Ele usa um gás butano, o gás azul, que Pô, dá a não coloração fazia na ideia chama disso. e a maneira como ela é atendida. E você consegue ver essa Acendido. diferença clara? É no... É quando você... Por exemplo, eu já fumei uma época, no passado, e quando eu acendia cigarro com fósforo e com isqueiro, tu sentia o gosto ali do Do gás, fó- do fósforo, do gás ali. Tu sente um gosto ali, uma coisa aí quando tu puxa, né? Dá uma tragada. E pelo que ele tá falando aí, a ideia no charuto é não sentir nada, né? Exatamente. Fora o é charuto, você né? apreciar só o tabaco. O tabaco do Só, charuto. só o Boa. charuto. Só esta aula já Já valeu, já valeu. Fora Vai pegando isso, aí. tem aqui é para você aquecer, para você acender o charuto. Tá. E aí tem 2 ferramentas aqui para você cortar. O primeiro é um cortador normal, né, o cortador midiático que você abre e corta assim. Boa. O segundo é um cortador de uma marca muito conhecida também, não vou falar o nome. Beleza, isso aí. Depois eles que Que patrocinem a gente. Você Igual abre, a Termoplast. coloca o charuto aqui no meio e aperta. Apertou, ele não abre mais. De novo, aí você destrava e já era. É isso. Só tens de ter cuidado para meteres aí o dedo, não é? Exatamente. É isso. Se você for da máfia, aí não tem problema. É, Exato. você usa O isso, na seu- verdade. Exatamente. É uma boa ferramenta. Tem uma outra opção, alguns acendedores têm, alguns isqueiros têm, que é um furador. Tem gente que prefere também. Então, ao invés de cortar o charuto, Ah. você fura. Ah, tá. Entendi. E aí é questão de opinião, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que diz, quando você corta o charuto, faz um furo nele menor do que o do charuto, do que a bitola do charuto. A bitola é como a gente chama a circunferência do charuto, Sim. Aham. a largura. Então, se você faz um furo menor do que a bitola, o que acontece é, conforme o charuto vai queimando, ele vai soltando óleos essenciais do tabaco. Tá. Esses óleos se concentram no final. Se o furo é menor, ele aquece e fica concentrado. Então você vai ter mais amônia, você vai ter menos sabor do charuto. Vai ficar um gosto mais intenso do tabaco e queimado. Então, tem gente que prefere porque fica mais amargo, tem gente que não gosta. E a recomendação quando você vai começar a fumar é sempre cortar no nível da bitola. Por isso Beleza. você precisa de um cortador desse. E aí, eu trouxe um rum Claro. cubano também Que para combinar. isso, meu amigo. Olha o padrão de convidado aí, ó. Assim, só um reparo. Repara que ele já não bem cheio, não é? É. Pois é. Boa. Esse é um rum de degustação. Opa. Vem cá, produtor, já prepara aí E, olha, digo-te só uma coisa, ainda bem, isqueiro aí, ó, esse rosinho, o cinzeiro, desculpa. ainda bem que isto já está para o fim do episódio, porque se isto estivesse para o início do episódio, Ó, já consegui aqui um cinzeirinho pra gente. Excelente. eu começava aqui, tipo, tu dás-me 2 shots de rum, eu começo aqui a falar sobre anarcocapitalismo e nunca mais me calas. Acabou. Essa é a ideia. Aqui também, pronto. Temos aqui vários. É hoje, então, pela primeira vez, um Porra. charuto. Não, este é o meu convidado favorito. Ó, que ele tá Tomei até filmando banho bem pra isso aí. Malta, né? portugueses, tenham atenção, estão a ver? Isto é que é um convidado decente.
Aí está. Ih, tem até produtor, né? Ninguém fica de fora. Até pro produtor. O produtor vai ficar com esse aqui. Anda lá, Joca. É isso, produtor. Vambora. Você pegou o seu? Pegou. Ou pra você? Ó, se quiser abrir um pouquinho a porta aí também, por conta da fumaça. A gente tem também um extintor aí, qualquer coisa, mas aí vai ficar aqui controlado aqui Vai, em cima fica da mesa, né? controlado, fica tranquilo. Pode pegar pegar aqui, um então. copo, por favor. Isso. Pronto. Eu botei aqui. Quer usar isto como cinzeiro, é isso? É, pode ser esses três aqui, ó. Ó, Ok. tem o cinzeiro aqui, esse aqui é o nosso. Vem cá, não consegui abrir ainda não. Vamos lá. Aqui, você girou, é só girar, ele abre. Ah, pronto. Já Pronto. foi aqui, ó. Então, vamos lá. Eu até estou com medo. Como é que se tira isto? Como é que se faz? Há uma É, arte? não tem, assim, eu tento não ser muito cheio de frescura pra lidar com isso. Tem muita gente que Ele acabou faz... de virar para mim e dizer: Meu, tu és um conas do caralho, meu. Tira o puta do charuto só, meu, assim. Mas enfim, William, isso tem aqui é muita uma gente, arte, né? tem muita gente que fala, você tem que parar, degustar. Cara, o charuto aqui dentro, ele tá concentrado. Então, só girar. Vamos fumar só, né? Se ele tiver na caixa, se ele tiver numa caixa embalada, com normalmente as caixas com 10, 25 charutos, Aham. são as patacas, ele vem solto, né? Ele vem sem a latinha. E aí o que acontece? Você não pode tocar no charuto do lado. E aí você tem a frescura. Aí você tem o jeito Já tocou, de já, tirar, já. que é Tem que você Mas aperta então o vou fumá-lo. charuto pela parte de trás, ele vai levantar, Aham. e aí você tira o seu sem encostar no outro. Mas como esse aqui ele vem isolado, você tirou do tubinho, Tira normal, Já era, pode pegar exato. aqui onde quiser. duas, Meu é, amigo. É primeiro- cubano? Cubano, é? é cubano. Cubano, Que olha isso, aqui, isso. olha aqui. Esse é um charuto, é um charuto recomendado para iniciante. Então, se você for começar a fumar, tem algumas informações sobre o charuto. A primeira tem vários níveis de tabaco aí dentro. Aham. A primeira, essa parte que você vê, que tá toda por fora Tá. do charuto, a gente chama de capa. Tá. Dentro, se você der uma olhada, eu não sei se dá para ver por aí. Se você der uma olhada na parte da frente dele, ele é praticamente tabaco enrolado. Aí. Ele é praticamente tabaco enrolado. Então, entre a capa e o meio do charuto, você tem a contracapa. Tá. E no meio, você tem o filler. São 3 folhas de tabaco, ou são 3 conjuntos de tabaco distintos. Eles normalmente vêm de plantas diferentes Aham. e de lugares diferentes da planta. Então, por exemplo, a parte da planta que toma mais sol queima mais e tende a ficar mais desidratada. Não fica tão bonito a apresentação, é o que eles costumam usar para o filler. Ao filme. Aí tá lá dentro, né? Exato. Boa. E como o tabaco plantado, dependente da região do solo, normalmente um charuto tem tabaco de diferentes regiões, mesmo sendo cubano, ele tem tabaco de diferentes regiões, ele pode ter tabaco de diferentes regiões de Cuba. Por quê? Para somar para formar o que eles chamam de blend, que é o que preenche os diferentes sabores do tabaco Que para aquele isso, charuto. maluco. Aí. E aí, na E depois eu escala, é que venho com a frescura, já Pois viste é, esse detalhe pois é. todo. Ele tá explicando aqui a construção. na escala do charuto, você pode falar de intensidade, né, de fortaleza, que é como a gente chama. Aham. O charuto ele pode ter fortaleza baixa, é muito difícil um charuto com fortaleza baixa. Você tem bastante charuto na linha ali do fortaleza média, Ok. média alta e alta. Então, por exemplo, esse é um charuto, esse é um Romeu e Julieta, ele é um charuto de fortaleza média, Ok. ou seja, ele não é tão fraco, ele harmoniza bem com uma bebida que não é tão forte. Esse é um rum, é uma edição especial de um rum temperado, então ele deve harmonizar bem. Tá. Aí o primeiro ditado que as pessoas usam é que você não harmoniza com qualquer coisa, etc. Você harmoniza com o que o seu paladar harmonizar. Porque Ok. harmonizar é você sentir o gosto da bebida e do charuto. Sim.
Então, se você gostar de tomar cerveja, você pode harmonizar um charuto de Fortaleza Média, por exemplo, com uma stout, com uma cerveja um pouco mais forte. Você não vai conseguir harmonizar com uma Pilsen ou com uma cerveja clara, vai ficar esquisito. O charuto vai apagar a cerveja, vai parecer que você está tomando água, e a cerveja Entendi. vai estragar a experiência do charuto, Experiência do charuto, sim. sacou? Então, beleza. Caraca, meu amigo. Então, a circunferência é a vitola, e aí você tem o tamanho do charuto. Como é que a gente divide a fumada? Se você for fazer uma degustação, a fumada do charuto é dividida em terços. Então, o primeiro terço do charuto, normalmente é o terço mais puro, onde você tem menos sabores e, às vezes, maior intensidade de queima. Ou seja, ele vai queimar mais... Queima mais rápido. Exatamente. Você Tá. vai sentir um pouco mais ele queimando, você vai sentir um pouco mais, às vezes, o torrado e a fumaça. Quando ele entra na segunda fase, e isso varia muito de charuto para charuto. Tem charuto que ele é igual da hora que você Do acende início até a ao hora que fim, você acaba. tá. Tem charuto que a cada terço ele muda, Uma ele tem experiência nuances pra você. diferentes. Entendi, legal. Exatamente. No segundo terço, normalmente você entra nos sabores em si do charuto. E no terceiro terço, você já começa a ter um pouco mais de amônia, um pouco mais de óleo. E você vai ter... É quando a noite já está a acabar. Exato. Tem muita mesmo gente que papai. não entra no terceiro terço. Quando começa a entrar, ele amarga e para. Sim. Porque é a parte que você já está meio saturado, pode dar a pressão baixa, você pode ficar meio esquisito. Mas é a parte que você tem a concentração maior dos sabores do tabaco. Porque é quando o óleo que você está queimando, ele entrou nas folhas, ele foi pro fundo e você está queimando tudo ali. Caraca, entendeu? Entendi. Esse é quase que não é sabores, mas explosão de sabores Exatamente. no último terço. Né? Exatamente. Entendi. O problema Total. disso é, se você não fez o processo corretamente, você vai estragar completamente a experiência do último terço. Por isso muita gente não entra. Porque é a questão de você cortar direito, de você acender direito e de você fumar o processo inteiro corretamente. Meu amigo aí. Cara, o charuto é muito bonito e tal. Tem muita gente que fuma lendo livro, faz story e posta foto. É maravilhoso. O problema é, não dá pra você dividir a atenção. Pelo menos na minha opinião e na opinião das pessoas que Corta eu já sigo aí, sobre produtor. isso. Corta já aí. Então, tipo, você fumar conversando é maravilhoso, porque você tá prestando atenção no charuto e na conversa. Mas se você tem que dividir, se a sua atenção não pode ser dividida, se você tá lendo um livro e dá uma puxada de vez em quando, você não contabiliza 1 minuto, mais ou menos, quando você tá lendo. Você vai amargar o charuto. Ele vai apagar, e entendi. esse processo de apaga-acende é que não é positivo. Entendi. Sacou? Beleza. O cara fez Então, ali. Vamos, Aí entendeu, né? Não, o Joca foi. Então foi isso que aconteceu. vamos sentir. Vamos sentir, então, esse Romeu e Julieta. Ele é o número 2. Então, primeira coisa, chega com o charuto perto da narina e sente o cheiro da capa dele. Você vai sentir algumas notas. Um ponto importante, eu ia até trazer umas folhas, mas vacilei nisso. Fica pra próxima. Próxima. Exato. Que é o seguinte. O que você sente quando você vai degustar uma bebida, um charuto, uma comida, são as coisas que marcam a sua memória. E cada um tem um sentimento diferente. Por isso é muito difícil a gente degustar o mesmo charuto e ter as mesmas notas saltantes. Pô, Sacou? já parece uma filosofia. Então, Mas faz sentido. então todo por Se exemplo, baseia nas tuas memórias, sim, é. se a gente perguntar o que é que você sente quando você cheira. Eu quando cheiro isto, o meu pai tem um pequeno bar em casa que costumava ter lá Um charutos. pequeno o quê? Um pequeno bar. Um pequeno bar. 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 Não é o VAR do futebol, não. Um pequeno bar em casa com algumas garrafas. Nossa. E ele tem lá alguns charutos. E eu, quando era miúdo, ia lá estragar-lhe os charutos, basicamente. E é a primeira coisa que eu me lembro. Cara, E eu você? lembro. Acho que eu tô lembrando de alguma casa que eu frequentava quando eu era pequeno, de muita madeira, alguma coisa assim. Esse cheiro não é estranho pra mim. Uma coisa mais madeirada, assim, de uma casa madeira, assim, casa que ficava fechada de verão. Aí você vai lá e ficava com esse cheiro meio de madeira, sei lá. É isso.
Chama-se mofo. E uma coisa interessante, se você olhar dentro da caixa, ele vem enrolado em uma folhinha de cedro. Ah, Porra, isso eu não sabia. É. Em geral, o charuto é armazenado com madeira. Tu não tens aquelas caixas, eu não faço ideia como é que se chama. Umidora Como? é uma caixa umidora, É isso. onde você armazena. Eu Sim. tenho um colega meu que ele percebe muito mais charutos que eu, mas certamente menos do que tu. Não, definitivamente. E ele falou, eu acho que ele me falou assim de uma caixa qualquer, em que tu tens uma caixa em específico que guarda os charutos de uma Sim. maneira mais protegida, não é? Que Sim. os protege mais da umidade, etc. O charuto, ele tem que ser, para ele ser armazenado, esse charuto, por exemplo, eu trouxe a caixa do jeito que eu peguei na tabacaria, né? A diferença é, na tabacaria ele estava guardado em uma caixa umidora, em casa ele ficou guardado também numa caixa umidora, até que eu viesse. Então, o que é que atrapalha o tabaco? Por exemplo, se você tocar nas diferentes partes do charuto, a primeira coisa que você tem que sentir para saber se ele é um bom charuto, se ele está num bom nível, é se ele está com a oleosidade igual. Ou seja, se você complicou. você nota que quando você toca, ele dá uma grudadinha, certo? Sim. Aham. Sim. Essa grudadinha tem que ser igual, tem que ser homogênea por toda a capa Tá. do charuto, E tá. sacou? Ou seja, ele estava guardado em um nível que permitiu que a umidade ou que a oleosidade dele fosse mantida. E aí a temperatura e a umidade dentro da caixa vão ajudar que não só a oleosidade, mas a umidade, se você rodar o charuto dentro do ouvido, você ouve uma estaladinha devagar. É. Só dá uma pressionada e roda, Ah, sim, sim. você sim. vai ouvir uma estaladinha. Se ele estalar muito, ele tá seco. Se ele faz, Não, bem se ele dá uma pouquinho. amassadinha, só um Uhum. é que ele tá bom. Pô, aí. E aí, Trouxe-nos o charuto perfeito. você sente Está a passar nos testes que ele todos. tá, exatamente, que ele tá. Mas eu que tô direcionando o teste, então posso estar enganando. Velho. Estás a ouvir? Tipo, porra, este isso está a é estalar péssimo muito. Quando charuto, estala muito é bom. Exato. Mas a ideia é essa. Então, quando você vai, tipo, aqui eu nunca vi uma tabacaria que faz isso, mas no Brasil era muito comum você ir na tabacaria, eles têm as caixas abertas e você vê o charuto a charuto dentro da caixa. Então você consegue tirar um charuto de uma caixa aleatória e ver se aquela caixa, por amostragem, tá positiva, entendeu? Tá bem armazenada. Aí tu fala assim, pegou um lá, viu que tá tranquilo, tu fala, quero essa caixa aqui. Exatamente. Ah, Aqui, boa. normalmente, você compra a caixa fechada. Tem que confiar. Exatamente. Mas aqui, tipo, você volta e troca depois. Isso já aconteceu Ah, comigo, legal. mas não é... Tu já pegou faz em assim? casa. Aí tu que tu fez? Tu tirou Sim. o primeiro e aí viu que... Um dos problemas que o charuto Ah. tem é que é tabaco puro, né? Então, e fermentado. O que acontece é, ele tem ovos de larvas, e é por isso que você Eita ferro. tem que armazenar em uma temperatura moderada e umidade moderada. Porque é tabaco. Então, ele pode ter ovos de larvas de que comem tabaco. Aham. Lasiodermas, chamam. Aham. Se a temperatura subir, por exemplo, de 28 graus, os ovos eclodem e eles comem o tabaco inteiro. Tu pegou isso aqui, é? Exatamente. Aí eu peguei uma Caraca. caixa de charutos, que tinham lá 10 charutos, e eles estavam todos furadinhos. Você olhou o charuto, se tiver um furo na capa, não leva pra casa. Caraca. Entendeu? Porque normalmente... Teoricamente foi mal armazenado, então, né? Em algum Exatamente. momento ali ficou alta a temperatura, os e ovinhos... os ovos eclodiram e os bichinhos comeram Mas não é todos. certo ter, não. É só alguns que Não, tem. exatamente. Um cheirinho bom, Por viu? exemplo, assim, o Romeo e Julieta é uma das marcas premium, então é muito difícil isso acontecer. Tipo, acontece, tá. né? Mas com essas marcas é muito difícil. Romeo e Julieta, Coíba, Monte Cristo, são marcas premium, que já é mais difícil ter esse tipo de problema. Mas tem outras que você vai ter uma... Tem que dar uma olhadinha. Exato, e uma tal. aderência maior. E pá, é um produto natural, ele ainda é enrolado à mão. Isso também tem outra diferença, né? Tem charutos hoje que são enrolados à máquina, mas eles não são considerados premium. Então ele acaba sendo muito mais barato. A experiência é boa na mesma, Uhum. mas é diferente de você pegar um tabaco que foi produzido à mão, que foi visualizado Feito à mão. né? Se você colocar esses charutos um do lado do outro, você vai ver que as cores são bem próximas, entendeu? A paleta de cores Aham. é praticamente a mesma. Sim, verdade. Então, eles seguem um padrão, uma linha de produção. Enfim, Cara, que aula, hein? o começo da brincadeira é assim.
A sequência é, a gente já sentiu a oleosidade, já sentiu o cheiro e já descobriu as notas que tem para vocês. Sim. No meu caso, por incrível que pareça, eu sinto cheiro de mel. Daqueles méis de garrafa, Sei, sabe? Sei. É o cheiro que eu sinto. Uma coisa que a gente normalmente faz quando vai fumar eu levo uma nota e cada um vai anotando o que sente e depois de fumar é que fala. Eu já estou a perceber porque é que ele gosta disto. Isto é pra terapia. vocês, exatamente. Cara, esse é o jeito que eu tenho de organizar minha cabeça. Quando eu preciso... eu tenho momentos... Eu gosto muito de estudar filosofia e entender um pouco mais o que eu tenho feito. Quando eu tenho um momento de retrospectiva da minha vida, eu paro, acendo um charuto e fico lá filosofando, entendeu? Fico lá pensando o que aconteceu, como aconteceu e fico curtindo aquele momento, sacou? Então ele tem todo esse processo, desde a escolha até a fumada, que ajuda, ou não, você a fazer, a estar ali centrado. Assim como é a minha meditação. Pô, saca? que top. É bem Caraca. massa. É bem massa. Enfim. Vimos a oleosidade, vimos que ele parece ter a umidade no nível correto e os cheiros se adequaram, cada um sentiu um cheiro. Se eu for falando para vocês os cheiros que eu sinto, os sabores que eu sinto, eu vou induzindo vocês. É por isso que a gente toma as notas sozinho Entendi. e depois compartilha. Sacou? Entendi. Então, beleza. Para começar, a gente vai cortar o charuto. Cortar o charuto, você tem que umedecer a ponta. Se você der uma olhada na luz, essa parte traseira, essa última parte do charuto, essa cabecinha dele aqui, ela tem duas faixas. Tem uma marca de 2 cortes, tá vendo? Tô vendo. O primeiro é onde eles colaram essa capinha. Sim. O segundo é a marca da capinha. Quando a gente vai cortar o charuto, a gente tenta cortar entre esses dois. No meio dos dois? No meio dos dois. Então, um jeito muito fácil é apoiar. Primeiro, você tem que umedecer. Então, com a boca, você passa ele. Não é muito, é só dar aquela molhadinha. Ficou mais brilhantinho? Ficou. Top. Então, eu vou cortar com esse aqui. Se vocês quiserem usar esse aqui, toma é lá mais o rasca. fácil. Uma coisa que você pode fazer normalmente, se você apoia na mesa, dá a altura certa. Eu, por acaso, eu coloco... É cortar o charuto, não é fazer uma cirurgia, Rodrigo. Eu coloco, dou uma girada só para ele abrir e corto. Aí os puristas também... Posso ir? Pode? Os puristas também me... Filma aqui que eu vou, hein? Posso ir, ó? Vou lá, hein? Vai lá. Vê se tá certo aí, William. Os puristas me sacrificariam, diriam que eu fiz um corte não limpo, mas tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma rebarba saindo. Se não tem nenhuma rebarba aparecendo, o corte tá bom. Eita, o meu tem uma rebarbazinha. Dá uma passada na direção dela que ela volta. Pronto. Cara, primeira vez. Se tiver incomodando, você pode tirar. Senão você bota ela pra dentro e fuma. Mas eu acho que foi no meio dos dois, hein? Eu consegui fazer no meio dos dois. É exato. É importante Não, que ele fazer o fique contrário, retinho. isso. Sim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Pra primeira retinho? vez? Sim. Não tá saindo nada do filler pra fora, certo? Não. Então tá ótimo. Não, saindo? só Cara, tenho umas rebarbazitas na parte rebarbazinha. externa. Agora a gente vai fazer o seguinte. É um treino que eu gosto muito de fazer e que eu tenho me esforçado para sentir o tabaco em si e saber qual é a diferença do tabaco apagado ou não. Então, é botar ele na boca e puxar e ver o que é que você sente. Passar-me chocolate. Pode de novo? Pode. Engraçado, tô sentindo uma coisa bem... Ele tem uma travinha em cima, puxa pra baixo. É só com o dedo assim, ó, pra baixo. Tum, desliza. Cara,
O que eu posso dizer é que eu não tô sentindo. Eu não tô sentindo uma coisa muito forte, que eu achei que eu fosse sentir, sabe? Um negócio muito tabaco forte. Não tô sentindo. Eu tô sentindo levemente, assim, sei lá, notas de um tabaco, assim, bem lá no Tá. fundo. E não consigo remeter a nada, assim. Mas se você puxar, cheira a ponta dele e puxa. O que você sente nos lábios e no fundo da boca? Aqui, sim. É. O que você sente? Parece que eu senti uma fumaça, sei lá, Marco? Pá, não sei explicar. O bar do teu pai de novo, não, né? Eu vou perguntar. Ah, Vocês sentem alguma picância no lábio? Não. sentiu? O produtor sentiu. O produtor sentiu. Sente algum... Assim, não, dá um amarguinho, bem pouquinho assim na língua, e depois some. Beleza. Tranquilo. A ideia é ir prestando atenção nessas sensações, Ah, sacou? tá. É tá focado em... A hora que você encosta o lábio no charuto, Lábio aqui o que atrás. é que você sente aqui atrás? Aqui atrás, normalmente, é o que a gente chama de retrogosto. É, né? tem um aqui, ó. É. O que vai acontecer com o charuto é, não traguem, beleza? Então, você vai puxar, é como se você estivesse enchendo a boca de ar só. Você vai puxar a fumaça, prende ela na boca, Vai ser difícil. deixa ela Foi passar o- um pouquinho, Esquecer. deixa ela passar um pouquinho de um lado pro outro, Aham. pra cima, pra baixo, mexe a língua e solta. E aí, você presta atenção nos sabores. Só cortar no solta. Não sei se. Deixa eu falar no microfone. Eu vi uma vez dizer um amigo meu que fuma também. Ele fala o seguinte: pra ajudar a não tragar, se você já inspira e só puxa pra boca com o pulmão cheio. Porque até depois que você for soltar a fumaça, tu não vai ter um ímpeto de puxar. De tragar, Você isso. vai jogar pra fora. Certo, certo, É certo. uma Pra boa iniciante pode ideia. funcionar, É. né? Sim, boa. Eu, por acaso, se eu faço isso, eu trago também. Mas, Boa. tipo, Vamos ver aqui, vou funciona. tentar aqui. Exato. Se você tiver com o pulmão cheio, é mais fácil de ignorar. Mas beleza. Esse aqui... Posso estar falando besteira. Não. Não, Faz é sentido, isso. faz sentido. Me ajudou. Faz sentido. Olha que bom. Me ajudou? Já temos um Se eu conhecido. começar a Temos um tossir, eu culpo-te conhecido, a ti, Joca. Ó. Não há stress. Eu vou ceder esse pra vocês. Vai. Tu que vai acender? Não, vocês vão acender. Meu Deus É. do céu. Vamos lá. Eu vou explicar o processo antes. Eu vou acender com a chama dupla, porque eu já estou habituado. Então vamos lá. Na ponta contrária à ponta que a gente cortou, o que a gente vai fazer? Eu vou acender aqui. Tá vendo? Tá vendo que eu não encosto Sim. o fogo no charuto. Eu não encosto a Já chama. Pega lá, já pega. O que acende é o calor. Então, para acender o charuto, você vai girando e vai acendendo. A ideia, tá vendo? É que você acenda ele por igual, sempre passando Caraca, que a bonito. chama Aham. e deixando ele todo acesinho. Pera aí. Tá vendo assim? Porra. E aí você dá uma rodadinha, deixa ele sempre vermelho por igual. Se você assoprar e tem algum ponto que não tá avermelhado, você corrige. Manda-lhe, Rodrigo. Manda. Tem que tirar a capinha. Fechado Isso. fica difícil, né? De novo, se você preferir, faz em 45 e vai ajustando. Lembra, Vamos lá. deixa ele mais longe. Começa longe e vai chegando com o charuto perto. Que aí você vai ver que ele vai acender. Sim. Como o meu acendeu, eu vou puxar. Que arte, hã? Acerta aqui mesmo? Sim, vai girando ele devagarzinho. Cara, o processo todo do charuto é um processo que demanda tempo e atenção. Então você vai fazendo. Pode ser de qualquer jeito, Não né? tem pressa, exatamente. Vai acendendo. Se você não tem certeza, e isso dá uma sopradinha, ver como é que ele Dá ficou. pra ver, ó.
Até sei qual é a parte que não tá pegando aqui, ó. Se ele tiver com labareda pra fora, tá muito perto. Tá muito perto, hein? É só isso, é só o calor que acende, não é a chama. Ó, tá praticamente todo ele... Redondinho? É. Então, Pode dar-lhe? pode dar-lhe. No meio ainda está um bocado. Nossa, é forte, hein? Bateu. Rapaz. E esse é um médio. É normalmente um mais fraco. Que isso, É. sério? O pessoal costuma ligar a cor da capa à fortaleza ou à intensidade do charuto. Não tem muito a ver. Quê? Ah. Deu a onda aqui, calma aí. Segura aqui. Continua, segue. Então, Porra. é, Já fazia muitos anos que eu não pegava no charuto. É. a ideia agora é, se você prestar atenção na parte de cima, ele deve estar queimando por igual. Então, vai ficar umas partes que faz uma ondinha, mas ele vai acertando conforme você fuma. Sim. Se você puxar demais, se você puxar muitas vezes seguidas, o que vai acontecer, você vai aquecer o tabaco, vai estragar o sabor. Se você não puxar, ele vai apagar, também vai estragar. Como é que a gente faz? De um minuto e pouquinho, quando você vê que ele começa a sair bem menos fumaça, você dá uma puxada. Assim tá bom, né? Tá saindo Assim fumaça. tá bom. E se você der uma olhada na parte de trás, você puxou, Ah. dá uma olhada na parte de trás, esse é o fluxo do tabaco. Tá vendo que ele tá saindo aqui atrás Sim, também? Sim. Poxa, aí. E aí, tá saindo atrás, ó. Intenso, hein? E aí, pra saber se combina Ah. o charuto com o rum, você fuma o charuto antes, Aham. solta a fumaça e toma o rum. O que vai acontecer, ou o que é esperado acontecer, Aham. a fumaça vai aquecer sua língua e vai dar uma reduzida na sua sensibilidade ao álcool. Você vai sentir alguns sabores diferentes no rum. Então, você vai conseguir distinguir mais sabores, você pode conseguir distinguir mais sabores e ver se harmoniza ou não com o Boa. charuto. Tentar então? Porra, é mesmo verdade. É assim, eu não sei quão forte é este rum, mas eu quase nem senti Também não. o quão forte ele pode ou não ser. Eu nem fiz cara. Ele é Ele é ruim, eu Eu faço nem cara. fiz cara. Tipo, ele é bem forte. Ele é bem forte. Ele é 40% de volume Que alcoólico. Já É senti isso. mais álcool a beber cerveja. E aí você vai sentindo os sabores do rum que equivalem ou não ao charuto. Se a harmonização estiver bem feita, eles vão se equalizar e não vai ter um grito muito forte nem entre um nem entre outro. Então, o doce do rum tem que harmonizar com o doce Aham. ou com o azedo do charuto e vice-versa. é recomendado fazer isso de barriga vazia, não, né? Não. Ele já está a sentir, ele já está. Não, já. Você quer uma barrinha? Eu tenho uma barrinha de proteína. Repara na forma como ele perguntou, ele disse: Não, é recomendado fazer isto de barriga vazia? Pode, né? Se você quiser, você pode deixar ele apagar. Pode botar aí. Se você preferir, você pode também sentar no chão e esticar as pernas. Porque é comum. Ele já está a preparar comum, para. é Ele já comum. está a preparar. Não, porque ele há bocado ainda disse: às vezes as pessoas não acabam porque a tensão baixa e tal, e elas preferem Sim, apagar. sim. Porra. Cara, pra mim, mesmo pra mim, que eu já tô bem habituado, se eu fico muito tempo sem fumar, quando eu vou fumar, me dá esse. Então, normalmente eu fumo em um lugar que eu tô relaxado. Sim. Entendeu? Na minha casa, por acaso,
o meu escritório a gente fez pensando nisso. Com um sofá pra eu ficar sentado lá e fumar o meu charuto dentro do Este escritório gajo sem interromper fez a decoração da toda. casa a pensar em fumar charuto, imagina. Eu gosto um bocado. Então, basicamente, vamos criar aqui um clube, incluindo o Joca, de um motoclube, Qual o nome do clube? os charuteiros. De o clube do Joca, ele falou. E não, Já tô incluindo falando o o nome Joca. do microfone, agora ferrou. Incluindo o Joca. Ah, incluindo o Joca. Eu já Você não percebo ele normal. Se você fumando quiser charuto, apoiar bebendo rum. o charuto ali. Coisas importantes. Tô achando que já tá apagando, né? Ou não? Tem que puxar. Se você não tiver tranquilo, pode deixar ele apagar, não tem problema. Se o charuto apagar uma vez só, a gente pode fumar de novo. Você pode ir lá, cortar a parte que apagou, que não tá queimada, acender e fumar de novo. O que não pode acontecer é deixar ele ir apagando. Sacou? E, Aham. cara, as regrinhas, o que eu tô dando são recomendações. Eu não Boa, levo boa. nada disso como regrinha, porque você pagou o charuto, sacou? O charuto é seu. Mano, se você gostar de apagar o charuto e fumar Apaga ele e depois, fuma, apaga isso. e fuma depois, tá ligado? O que a gente tenta fazer é evitar as más experiências. Boa. Então, por exemplo, ele vai apagando aqui e vai reduzindo a fumaça. Se ele apagar, eu vou acender, porque eu vou continuar fumando, vai estragar, vai amargar. A cinza do charuto, você não bate a cinza. Uma das avaliações de Não um charuto... bate a Não cinza? bate. Uma Você das tava não doido aqui sabia. pra bater. Pô, Não, quando é que eu vou bater? Uma das avaliações dos bons charutos é a construção do preenchimento. E o que dá a letra, o que dá a dica de quão bom construído foi um charuto é o quão firmes são as cinzas quando elas ficam no charuto. E o teu já tá aí, ó. Ele tá aqui e isso é só o começo. Tipo, a gente nem entrou direito no primeiro terço. Se você... O que meu você tá vai apagando, agora o notando... meu tá apagando. O que você vai notando é o Tá lá, seguinte. tá bastante fumo. Nesse terço, a fumaça ela não pode ficar quente. Você puxa, você sente que ela tá morna para Isso, fria. isso. Aham, Tá tá bastante tranquilo. fria até. Então tá numa temperatura certa. Aham. Se você estiver puxando muito, ela fica quente. A primeira noção que a gente tem é a boca, tanto o lábio, a parte interna do lábio, quanto a língua fica extremamente picante. Tem charuto que é característico, a picância, pro Romeu e Julieta não é. Ah, tá. Então, se você sentiu, tá picante, tá muito quente a fumaça, pode Tá pôr de puxando, lado. isso. Exatamente. Tá puxando demais. Porra, brutal. E o... E aqui, por exemplo, apagou aqui, ó. Já tô puxando já, não tá... Não tá vendo? É. Aí o que que você faz? Você pode acender do jeito que ele tá. Daquele mesmo jeitinho? Exatamente, a mesma coisa. Deixa eu Você pegar vai... esse outro agora aí, deixa eu Vai lá. aproveitar Isso. um monte de... Fica gelado assim, tic. Isso, você aperta na lateral. Sim mesmo? Isso. E aí é o mesmo processo. Ah, tô vendo aqui Você já. vai acendendo do meio pra fora. É, meus amigos. Isso é uma arte, hein? Isso é, Só queria cara. saber fazer bolinhas agora. Fazer assim, aquela... Eu não tenho tamanha habilidade e Pô, envergadura. eu tenho um colega meu que faz, mas... Curiosidade. Tua esposa já acompanha nesse hobby Uhum. dos charutos? Pô, legal, porque... Ela ainda não consegue fumar um charuto inteiro, mas ela gosta de ir degustando. Então, quando a gente pega um charuto pequeno, né, uma linha menor, que Aham. o charuto você tem de Vários tamanhos. vários tamanhos. Esse é o Então- tamanho o quê, William? Cara, Do Romeu e Julieta. eu por acaso, eu não sei, eu não lembro o tamanho certo dele. Mas ele é o quê? Não, assim, para os padrões. É grande, normal? Não, ele é um charuto médio com uma Médio. bitola normal. Se não me Tem engano. maior que esse aqui, então? Sim, se não me engano, ele tem um ringue de 38 a 42. Aham. É um ringue pequeno. É um ringue ok. E o tamanho de fumada também é ok. É 45 minutos, 1 hora. Que isso, maluco. Esse é o tempo, normalmente, que você fica para um charuto. Por exemplo, tem os Nós charutos vamos ter que acabar o menores episódio antes. que Vamos são... ficar aqui a curtir... Não, depois vai E ser vamos só... ficar aqui a curtir o andando. charuto Isso, depois. que legal. E aí tem os menores que são, que eles chamam mesmo de minutos. Tem uma linha no Brasil que chama minutos, que são tipo 20, 30 minutos, que é aquela fumadinha depois do almoço.
Sacou? Você almoça, Pum. fuma um charutinho e fica tranquilo pro resto da tarde. Ou da noite, não sei. Mas Oh, brutal. é exatamente essa a ideia. E o charuto, cara, ele é muito bom pra causar esses momentos de convenção social. Entendi. Entendeu? Você tá num grupo de amigos, tem várias recomendaçõezinhas que você vai fazendo. Você vai falar regras, hein? Então, Recomendações. é que eu sigo. Eu Isso. sou, porra, chatão. E aí eu sigo isso como regra. Então, por exemplo, se eu vou sair, por exemplo, eu vou almoçar com algum amigo, eu levo um charuto pra mim e pra ele. Eu aviso que eu vou levar charutos hoje eu já aviso, porque tem muita gente que fala, não gosto de fumar e tal, beleza. Eu aviso e levo um pra mim e pra ele, os dois iguais. Sacou? Pra não haver diferença. Se ele quiser fumar o dele, se ele levar, ele fuma o dele. Se não, eu fumo o meu. E a gente tenta equalizar assim. Outra coisa que a gente costuma fazer, eu não fiz aqui de propósito, antes de fumar, se você tá num grupo de amigos e cada um levou o seu, você tira esse adesivinho que a gente chama de anilha. Pra não ter comparações? Exatamente isso. Ah, legal. Porque o charuto, Que legal. ele é pra equalizar Que o grupo, legal. entendeu? Pra manter uma harmonização no grupo. Então ninguém tá ali pra mostrar que, eu tô fumando um charuto de 7.000 euros e você tá fumando um de 12. Entendi. Não interessa, cara. A gente tá aqui, eu tô fumando e curtindo o meu charuto, você tá fumando e curtindo o seu charuto, é o que importa. Sacou? Ok. E- Assim, eu já tô convencido. Se eu tiver uma caixa de charuto pra vender aí, se a tua intenção for essa, já tá comprado, hein? Já garante 3 aí pra mim, viu? Por acaso, eu só consumo. Não sei, como é que é? Romeu e Julieta já é um patrocinador não voluntário É, isso aí. do Zuga. Deixa eu Pá, brutal. deixa eu te fazer uma pergunta, William. Eu, por um acaso, um tempo atrás, estamos em 2021, vai fazer 7 anos, já fez 7 anos que eu parei de fumar. E só que eu vejo, assim, E muitas agora pessoas... ficou pelo chateado. E muitas pessoas que eu vejo, assim, que eu sigo na internet, que eu admiro, hoje em dia o trabalho e o que faz, né, seu conteúdo, né, na internet, essas pessoas fumam charutos. Uhum. Eu não vi nenhuma delas fumando cigarro. E aí, primeiro te perguntar assim, existe uma diferença para a questão do vício mesmo, assim, é muito mais fácil você viciar num cigarro? Eu tá, por exemplo, minha situação agora, querendo te perguntar com completa honestidade. Sim. Eu posso estar apertando algum gatilho aqui pra voltar a fumar, porque não Cara, me parece, sim. do jeito que eu tô fazendo aqui o charuto. E eu vi as pessoas, eu só aceitei fumar, foi de surpresa. Uhum. Eu não sabia, e é verdade mesmo, eu não sabia, não sei se você sabia. Eu Vou falar pra malta, sabia. né? Eu sabia. Eu não sabia. Era mesmo Sabia para te surpreender aí. Eu não sabia. Mas assim, eu só aceitei porque se fosse um cigarro aqui pra você me oferecer, um cigarro diferente e tal, eu não aceitaria. Uhum. Mas o charuto, eu sempre tive essa curiosidade. Cara, é bem difícil você, assim, o cigarro tem a questão psicológica, né? Então, é bem difícil você ter uma recaída com o charuto. E normalmente, eu, por exemplo, eu fumo charuto e não fumo cigarro. Aham, São duas coisas distintas. entendi. A primeira o charuto você não traga e você não tem adição nenhuma de química. É isso que eu ia te Sacou? perguntar da química. É Aham. folha. Pois isto é tabaco existe o puro. processo químico da folha, claro, Sim. dela fermentar e dela ser tratada e armazenada para isso, mas é um processo natural. Não tem químico nenhum adicionado aqui, diferente do cigarro que tem uma porrada. Você não traga, assim, Isto faz mal. Isto está-me a fazer bastante confusão, para ser sincero. Eu fumei socialmente durante um tempo, não era assim, não posso dizer que fumava muito, Assíduo, mas, por exemplo, quando eu pego numa cerveja num grupo de amigos que está a fumar, A vontade traz, vem. traz dá-me logo o aquela trigger. memória afetiva. Logo, imediatamente. Ou seja, eu posso considerar isso um vício. Mas estava a fazer confusão porque eu sempre travei e é completamente diferente. É uma experiência diferente. É uma experiência na boca mesmo, de sabores na boca. E então com o rum, eu já vi o rum todo, É isso, e com o rum fica engraçado. Eu nunca tinha, por acaso, experienciado esta sensação de quando estás a fumar o charuto, ele atenua depois o álcool e aquele sabor amargo e forte da bebida alcoólica que estás a beber. Exatamente. Por acaso é Quase bastante que dá uma diferente. maciada na língua, né? Ele fala Sim, assim, ó. Pronto. exatamente. Tipo, tira tudo aquilo, parece que tira tudo aquilo que é mau no rum
E deixa Ele só o tira que é bom. peso. É isso. É engraçado, di- pá, porra. E tu disse que esse rum era temperado? Ele é uma edição especial temperada. Caramba. Então, ele tem... Olha o nome dele ali, Havana Club. exatamente. Assim, eu mal Pode- posso pode esperar pegar. por Rum aplicar estes conhecimentos todos com um colega meu que adora, que adora charutos e tudo. Aham. Eu de certeza que ele vai adorar assistir este podcast. Por isso, Rafa, prepara-te, porque vamos definitivamente fazer isto outra vez juntos. Que legal. Eu deixei apagar de novo aqui, hein? Ele pode começar a amargar, não tem problema. O que você pode fazer Ah, é raspa a cinza com delicadeza no cinzeiro. deixa eu ver. Raspar com... Tipo, você apoia ela na ponta do cinzeiro e puxa ele. Como é que é? Vamos lá. Assim, ó. Você apoiou aqui Ah. e só faz assim. Ela vai cair. Pronto. Opa. Agora você acende ele de boa. novo. Vambora. Acende bem do meio. Tá. Eu, na verdade, é o seguinte. Eu gostei muito desse isqueiro. Eu tô deixando apagar de propósito pra poder usar o Só pra isqueiro. poder usar. Isso é Pô, muito bom. Nunca tinha visto um isqueiro desse género. Nunca. Mas é o gás que o faz ser assim diferente, não é? É o gás que faz com que ele seja azul, né? A construção é que faz com que ele tenha as duas chamas. E ele vem assim com mais pressão Sim, também. Ele parece sim. quase um... Não é uma saída descontraída do gás. Não. Ele é exatamente um maçarico, né? Ele Isso, força é o que me a fez queima. lembrar, exatamente. e aí você vai rodando. O Brutal. processo, a ideia é a mesma. Você vai queimar ele por igual. Aí ele já começa, ó. Exatamente. Sai a Ele já fumaça. começa a sair, você puxa. O que Bem. pode acontecer agora é o seu pode estar um pouco mais amargo que o meu e o do Marco, por exemplo. Porque eu queimei já 2 vezes. né? Exato. Pá, Exatamente. o meu está exatamente igual ao início ainda. Está bastante suave ainda. Já tá quase chegando aí no final do terço, né? O dele, né? Sim, já tá entrando no segundo terço. O tu já foi, já, né? Já entrei. Eu às vezes ainda travo sem querer e é muito forte. É muito forte. Mas quando eu não travo, quando eu não travo é muito suave, é muito suave. Pá, isto parece-me uma boa nota para nós terminarmos o episódio É e isso. aproveitarmos aqui o resto dos charutos juntos. Porque, pá, porra, tu ensinaste-nos aqui muita coisa mesmo. Muita Obrigado. coisa mesmo. Obrigadão. Tenho a certeza que muita malta que vai ser apaixonada por charutos vai começar a ser um novo subscritor aqui do Zuga. E sempre que tivermos oportunidade, vamos te convidar outra vez, pá. Porque se é para acabar assim os episódios. Fiquem à vontade. Olha, pá, obrigadão por teres vindo. Foi um prazer. Rodrigo, queres deixar alguma última mensagem? Eu só quero agradecer o William aí, primeiro pela surpresa. Eu, pelo visto, só eu não sabia, né? Mas, assim, de passar, assim, né, toda a história dele, né, tanto da vinda dele pra cá, a história com as motos e tudo mais, é bom saber e é bom a gente trocar essas experiências, porque eu tenho vontade também de dar esse rolê aí por Portugal, pela Espanha e tal. São os lugares que vocês foram falando que eu não conhecia, eu já fiquei aqui na cabeça pra poder ir, cara. É sempre bom trocar essa ideia, porque a vida tá aí, né, cara? A gente tem que curtir, né? Exatamente. E assim, pô, É, charutinho, um e rum. curtir com estilo, né? Como é que a gente- isso não tá mal não, hein? Tá mal, não. Não tá Não há stress, pá, Rodrigo. Tu vens connosco no carro de suporte. Nós vamos nas motas, tu vais no carro de suporte É isso, atrás. é isso. Eu vou e no vês carro, connosco eu vou no aproveita. carro, eu vou no carro. Willem, pá, obrigadão por teres vindo cá. Foi Valeu um prazer mesmo. É um do prazer. caraças mesmo. Malta, um grande abraço. Fiquem atentos para o próximo episódio do Zuga. Vamos ter mais diversão e provavelmente mais charutos e mais álcool aqui. Vocês já estão a ver a tendência que isto está a tomar. Pá, obrigado por assistirem a mais um episódio e fiquem atentos para mais outras pessoas incríveis como o William que vamos trazer aqui e mais temas brutais que vamos discutir. É isso, Instagram, Zuga Podcast. Sempre tá saindo um corte novo lá, né? Verdade. No GTV. E o canal do YouTube também, pode subscrever. E quem quiser também patrocinar o Zuga, entre em contato com a gente através do zugapodcast@gmail.com. E é isso. Valeu, rapaziada. Tchau aí, malta. Um grande abraço. Até a próxima. E o produtor vai deixar rolar. O produtor tá fumando bem ali, filho da mãe, lá. Tá certinho, maluco. Porra, meu irmão, nice, gostei, adorei a É surpresa, nóis. cara. Valeu, mano. Com certeza a gente vai trocar mais ideia, tem que trocar mais ideia. Fica à vontade. Eu adoro falar sobre isso aqui, cara. Cara, eu acho que na próxima a gente pode falar sobre isso daqui, fazer isso daqui, essa convenção, e
falar sobre filosofia, aí esse cara é psicólogo, aí vai embora. Eu, Aí, mano, aí eu é sou, viagem, eu aí é sou, viagem. eu sou obcecado por filosofia. Sou mesmo. Juro-te. Eu gosto pra caralho. Juro. é o Eu bom. não.